Olá, como vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um episódio. Eu já ia falar mais um episódio. Sim, sejam bem-vindas a mais um episódio do Agora Elas. Continuamos falando sobre maternidade, agora maio, mês das mães. E eu tenho umas convidadas muito mais do que queridas, muito mais que especiais aqui hoje, para falar um pouquinho sobre isso, um aspecto dessa questão da maternidade aí que tinha que confiar nessas mulheres, viu? Tinha que saber muito quem elas são e como é que elas vivem, para poder chamar para falar desse negócio. Olha a responsabilidade de vocês. Flávia, Lídia, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada por terem aceitado esse convite. Eu que agradeço. Eu também. Me sinto honrada de Eu ter sido também. escolhida, ainda mais para Por falar você, que é uma mãezona. A Flavinha é a única pessoa que já esteve nesse podcast, que está pela segunda vez. Da primeira vez, por sugestão da produção, Flavinha me entrevistou para falar um pouquinho de mim. Então hoje nós vamos falar um pouquinho da experiência dela também, Lídia estreante. Então, me conta quem é a mãe Flávia. Flávia, então, eu sou mãe de 3 meninos, lindos e maravilhosos, claro, né? Claro. Claro, sempre são os melhores do mundo. Eu tenho o Eduardo, de 11 anos, o Murilo, de 8 anos, e o Daniel, de 5 anos. Perdi 2 gestações ao longo do caminho, que eu acho que é válido dizer, porque Sim, o Eduardo, concordo. ele sempre faz questão, que é o meu mais velho, de dizer que a gente também teria 2 irmãs, dizer. Depois na cabeça que pelo Que menos era- não era que eram certeza, meninas. mas não era, porque 6 semanas não dá nem pra... Uhum. Não teve nem... Não teve o coração e tal. Mas enfim, então eu tive essas 5 gestações, mas eu tenho 3 filhos lindos, maravilhosos, vivos. Lindo. E quem é a mãe Lídia? A mãe Lídia, eu tenho 3 filhos, também tive 5 gestações. Perdi o primeiro e perdi uma gestação de gêmeos. Nossa. Com 8 meses que eu perdi, porque um recebeu mais alimento que o outro e não sobreviveu. Mas Deus me presenteou com o mais velho hoje, que tem 30 anos. O outro tem 29 anos. E depois de muito tempo, Deus me deu de presente uma menina, que hoje tem 16 anos. E ao longo do tempo, hoje eu ganhei um neto. Agora eu também sou vovó e tenho 2 noras maravilhosas. Ou seja, rendeu demais. Rendeu, gente. multiplicou. Heitor, Arthur Arthur e Beatriz. E não existe uma avó que não fale do neto, que ela dá um jeito de botar o neto no assunto. E porque a avó é a mãe 2 vezes, Claro. né? E hoje, lembrando que eu tenho 2 noras, hoje é o dia da sogra. Hoje é o dia da sogra, A sogra, que eu vi que acabou você sendo minhas filhas, Uhum. né? Que hoje eu sou mãe das minhas 2 noras também. Isso é muito legal. Que idade tem o netinho, Pititico? Ele é bebê? 4 meses. Gente, ele é muito Ele é um bebezinho bebezinho. ainda. Assim. Então, esse assunto de hoje, por que a gente tem que tomar cuidado? Porque esse canal aqui, ele eventualmente saem coisas polêmicas, mas não é o objetivo. O objetivo não é militância com nada. Aqui não é para ter uma bandeira maluca de nada. Mas eu tinha dentro do meu coração, desde os primeiros episódios que eu fui escrevendo os temas, eu tinha esse amor por esse tema. Porque eu acho que a gente precisa voltar a olhar para isso. Nós, enquanto mães, e aí nós vamos falar, do nosso papel nisso mesmo, na criação da nova geração de homens. Criando homens ou criando meninos crescidos. É um negócio muito sério. É muito sério. O papel do pai é seríssimo. É tão importante quanto o da mãe, cada um nas suas tarefas, mas nós somos mulheres e mães e estamos aqui para falar um pouquinho disso. Como é que é
como é que vocês têm visto, assim, essa coisa do masculino hoje, assim? O que é que vocês acham que é o desafio maior hoje de criar um homem daquele que você vai olhar e falar, aquele cara é meu filho. Aquele é um homem... Ou que você olha alguém na rua e fala, gente, que cara... Que homem admirável, que homem que permite que a mulher faça o dela fazendo dele, né? Quanto que isso é relevante na sociedade. Queria ouvir um pouquinho de vocês, assim, sobre a visão de vocês sobre essa coisa do masculino e dos desafios disso para hoje. Não sei se você quer falar Pode primeiro, começar. porque se você já tá lá na frente, né? E aí Por isso viu que é bom muita começar coisa, No começo. talvez a gente esteja num momento ainda pior, mas que tenha sido construído ali desde lá de trás. Vamos ouvir você ali. Mas o que eu consigo perceber, assim, dessa geração, e como eu tenho só homens, eu não sei se é só porque se a minha visão, né, ela acaba ficando meio enviesada, mas eu percebo uma falta de identidade mesmo, de responsabilidade, insegurança, falta de compromisso. Eu vejo homens fracos no sentido, todos os sentidos, na verdade. Até no sentido físico, assim, a gente tem visto, pelo menos os da Frágeis. idade dos meus, assim, são aquelas crianças que não têm nem postura, assim, não têm alegria, elas não têm... Não tem vigor o, mais. o mais antigo, tipo eu, né, falo viço. Você não vê, né, assim, são crianças apáticas, estranhas, é triste, assim, muito triste. Eu acho que é uma crise de identidade mesmo, que talvez esteja acontecendo. Não sei de qual forma, deve estar acontecendo com as meninas também. Pelo menos É geracional eu percebo, mesmo. mas não sei se qual que é a visão de quem cria uma menina. Mas para mim é muito isso. É o problema maior que a gente tem tido, um desafio muito grande. E é o que eu tenho tentado lutar ali contra. Eu lembro de uma fase dos meus meninos, na idade dos seus, que nós usávamos algumas coisas. Eu amo ser mãe. Uhum. Eu amo ser mãe. E quando você ama o que você faz, ou o que você faz com leveza. Então, para mim nunca foi peso. E nem para o meu esposo. E então, o que nós fazíamos, o que eu vejo hoje, essa fragilidade, é que eles não sabem ganhar e nem perder. A gente, em jogos em casa, nós mesmos tentávamos fazer momentos que eles perdessem, para ele lidar com aquele desafio. Com a frustração. Sim. Com a frustração. Eu perco Só também. que muitos hoje não sabem nem ganhar. Não, Porque aí eles não. criam um ego que infla e de repente murcha e logo perde a graça de ter sido um campeão. Então, hoje eles têm essa dificuldade. Então, essa fragilidade, ela já acontece mesmo nessa fase e que vai ser... Porque tudo que você faz em silêncio em casa, ele não fica em silêncio, ele ecoa para a eternidade. O que eu fiz em silêncio nessa época sua, hoje eu colho dos meus filhos, que são empresários, são fazendeiros, um é pai... E hoje, até eu conversando com ele, falou, mãe, uma coisa que a senhora me ensinou foi ganhar e perder. Então, isso fez ele se fortalecer. Então, até mesmo nas brincadeiras em casa, nós temos que fazer momentos que eles possam perder mesmo. E depois ganhar. Isso vai ajudar um pouco, é claro que tudo é uma construção. Mas isso é um degrau dessa construção. Intencionalidade, né? A palavra. Eu acho que o problema acaba vindo e assim, a geração não nasce, eu acho assim. Ela vai sendo construída e dentro de um lar principalmente, e com as bases que a gente dá ali, e aí os pais, por hoje, delegarem muito, né? Para instituições, tanto faz. Se é para uma escola, uma creche, se é para o vô e para a avó, para alguém que cuida, se é para uma igreja... e não estarem presentes mesmo, porque dá muito trabalho, e realmente dá, mas você tem que se doar, então tem que ser uma coisa igual você disse, a gente tem que ter filhos porque a gente quer ter, não é porque a sociedade cobra, porque se não quiser, não tem, mesmo eu falo, gente, não tem, não força ninguém a querer não, porque não é fácil, até quando a gente quer, quando a gente vê assim, qual que é aquele jogo mesmo, meu Deus, eu não sabia o que eu ia jogar, agora que eu tô aqui,
a gente vai fazer dar certo. E aí a gente tem desafios demais, a gente tem muito prazer, mas a gente tem muito frustração também e tal. Mas quando você se doa e entra de cabeça, é incrível, assim, você viver momentos com eles em que você vai vivenciar desafios. Porque eu falo, eu tô na luta, que meu filho é o único que não tem celular em todo lugar que ele vai. E aí, assim, é uma luta, porque todo mundo tem. Todos os dias ele vem conversar comigo disso. Só que eu vejo que a gente consegue sair com os meus treinos, ainda mais que ele é o mais velho, o que acontecer com ele, eu sei que vai desencadear para os outros. Dos outros. Já antecipa muita coisa que eu não gostaria que fosse, mas eu já entendi que é assim. Então, o que é que a gente faz? A gente consegue sair no restaurante e a gente não pega ali no celular. A gente somos os únicos, inclusive. Na mesa. E a gente consegue conversar. Só que a gente também vive um implicar o outro. Aquelas coisinhas, eles não sabem ficar muito tempo no lugar. Isso num é restaurante lindo. normal. Eu acho lindo. Não um restaurante que eles vão lá pra brinquedoteca. Sim. Ou que tem milhões de coisas temático e tal. Mas restaurantes normais. E que antes a gente até fugia, às vezes, desses lugares. E eu fui falando pro meu esposo. Caótico, né? Até na igreja. Nossa, vamos chegar mais na hora de ir pra sala, não sei o que. Eu falei, vamos passar o caos. Porque se a gente não passar o caos, a gente não vai ter as vivências difíceis e não é fácil. É o treino de viver em sociedade. É a hora da gente perceber os problemas e tratar. Exatamente. E aí as pessoas querem pular essas fases, que é mais fácil. É muito difícil. Igual uma Exato. longa viagem no carro. Eu Nossa, amava. pois é. E eu faço amava. várias. Todo mundo fala, você é louca? Eu chegar sempre de São fiz. Paulo de carro. A gente ia pro sul, qualquer lugar. Exato. Nós todos dentro do carro. Lá você vê essas briguinhas. Lá você escuta coisas entre eles. Né? Lá você vê o temperamento, porque cada um é individual. Não tem como você agir com um igual receita para ser mãe. Não existe. Não. Existe uma receita sem, eu penso, sem quantidade de ingredientes. Porque o caminho vai ser aquele, mas a quantidade do ingrediente tal que você vai usar, o amor, a disciplina, para cada um ou para cada mãe é diferente. Vai do temperamento, vai da necessidade, vai da rotina da família, vai do absolutamente o contexto. O contexto. E essas viagens longas, eu amava. Quando um dorme, cai no colo, e o outro implica. Então, hoje as pessoas têm fugido dessas experiências. Sim. E é nessas experiências que a gente vai conhecer, vai administrar o comportamento, né? Porque muitas vezes a gente não muda o comportamento, mas você equilibra, você consegue podar algumas coisas e ensinar o real. Então, as viagens longas que hoje trocam por avião ou por outra coisa, para mim e para minha época e para a memória deles, foi o que construiu grandes vínculos. É super legal. Peguei a estrada com os meus meninos, tá? Foi uma estrada curta, 2 horas e pouco. Esse final de semana agora, e é isso. Tem de tudo. E aí tem o irmão caçula que vomita. Nós tivemos isso. Dentro do vomitava carro. Na mão do outro. E aí o outro fica, até isso. Não, de novo. E eu falo, vamos, acode seu irmão. Aqui, Isso. ó, um lencinho. Isso, aquilo, até que você para e vai dar uma assistência e tal, mas é assim, pingou em mim? Pingou em mim? Não pingou em você. Aí passa um pouco, o menino tá lá, capengando. E aí você não precisa falar nada, tem hora que você precisa mandar acudir, tem hora que você tá vendo lá, ajeitando a cabecinha do outro que tá caindo Isso sem que você tem que falar acontecer. nada. É convívio, né? Porque, assim, a gente tem vivido imerso no celular, né? Mas outra e no coisa trabalho cansa, que vai com né? a gente pra casa. Os pais cansam. Sim. Então, disciplina é rotina e repetição. E é um saco falar 1000 vezes a mesma coisa. E é por isso que as pessoas evitam isso, porque eu fico louca. Mas eu falo 1000 vezes a repetição mesma leva coisa à perfeição. e reclamo de falar 1000 vezes a mesma Exato. coisa todo dia. É difícil, É mas difícil. aprende. Mas aí, Mas às por aí. vezes, acontece assim, dá uma tirada, faz um negócio e fala, gente, funciona. Funciona, é legal. A minha filha mais velha, de 18, que agora, assim, a vida dela com os gêmeos, que tem 12, é a zoeira. O tempo... Gente, eles pegam no pé do outro. Tem hora que chega assim, eu falo, agora alguém vai apelar, vai ranhetar. E aí eles morrem de tanto rir. E é maravilhosa essa fase. A gente teve uma E é uma fase... pegação no pé daquelas assim, que pega no pé, às vezes você fala uma coisa e vai ninguém ri. chegar, Aí você pensa, é briga. Não é. Mas vai ter Eles as têm- brigas. Não, e tem.
Mas eles têm a linguagem que é deles, que é a coisa do ser irmão, que a mãe nem tem que se meter, na verdade, algumas vezes, né? A gente interfere de vez em quando. Essa coisa da terceirização que você falou para instituições, ou o que quer que seja, pessoas, né? Gente, o adoecimento geracional, na minha visão, ele vem por N coisas, tá? Sim. Ele é muito por conta de tela e isolamento. Demais. As crianças são fracas fisicamente porque elas não exercitam o corpo. Elas não fazem nenhum tipo de atividade física. A criança não corre mais, não sobe mais em árvore, não chuta bola, pedra, tudo quanto é coisa. A maioria não. A maior parte do tempo é sentado fazendo vários nadas. E emocionalmente fica essa coisa do não sei lidar com nada, então fico fraco. E tem uma outra coisa. Eu vou botar várias coisas aqui, a gente vai falando delas. O bendito do desvirtuamento do feminismo, que estabeleceu uma guerra dos sexos, me perdoem, ridícula. Ridícula, não dá. Não dá. Feminismo foi movimento feminista importantíssimo e ainda é quando defende direitos, coisas que garantem mesmo direitos das mulheres. O negócio é que hoje não é isso mais. É bandeira de guerra dos sexos, nós contra eles contra elas, todo mundo descendo o cacete e a coisa ficou uma palhaçada e uma guerra. E eu falava aqui hoje mais cedo sobre outra coisa. Guerra é guerra. Todo mundo perde. Ninguém ganha. Então, essa coisa do menino, às vezes, não saber o que fazer com o próprio corpo, não saber como lidar, porque hoje ele não sabe se ele pode brincar encostando no colega. Ele pode fazer assim, agressão. Pode, nada pode. Hoje é assim, o menino, ele vive assim, especialmente o homem. Ele tá castrado. Eu acho que é um Desde a desequilíbrio, infância. né? Porque pode de mais ou pode de menos. Porque hoje a gente vê que as crianças podem tanto, só que o que deveria mesmo ser limitado, não é limitado. Então eles ficam doidos, porque é um limite, deslimite, sei lá, né, na cabecinha deles. E ao mesmo tempo que você falou que eles ficam mais parados, eles têm uma rotina imensa. Faz natação, faz inglês, faz esporte, faz isso, aquilo, outro, um monte. Horário. Então, a hora que ele tem um tempo de expressar, de fazer isso, de correr, de brincar com o cachorro, de sair, ele já está cansado. É verdade. Então, ele vai debilitando uma área que, às vezes, era para ter um equilíbrio, para ele poder usar esse momento. Exercitar criatividade, né? Aquela coisa de menino que construía brinquedo, que passava horas rolando um negócio para lá e para cá, entendendo como as coisas funcionam mesmo. Né? Física, mecânica. Sítio. Eles não querem, a não ser que lá tem internet. Né? É uma mudança muito radical. Essa parte física, assim, a gente vê cada vez mais, nós vamos procurando tudo quanto é tipo de aula para colocar os meninos, há esportes variados, mas se você for bem a fundo, você vai ver que eles não param em nada. E que é mais uma aula. Leva sequência. É mais uma aula. Então, assim, os meus fazem judô, a gente preferiu e tal, desde cedo. Era natação, judô, aí deu para manter os dois por um tempo, por motivos ali de saúde, já preferimos tirar da natação, depois que aprenderam a nadar. E aí, a gente ficou, e agora? Põe mais uma coisa? Não põe? Mais velho pediu para futebol, deixamos um pouco, aí saiu do judô para ficar menos uma coisa, então a gente sempre preocupou muito dos horários. E aí, eles sempre foram os magrelos, eles são magrelos, meus meninos, porque eles gastam muita energia, e eles não estão enfiados em um monte de atividades, porque a gente sempre, até o Henrique, meu esposo, ele sempre fala, não vamos pôr mais uma coisa, isso porque mesmo. Às vezes eu fico, será que a gente tinha que estar fazendo isso, aquilo? Flávia, não fulano tem, tá fazendo. Mas tá perdendo a hora de fazer tal coisa, não. E aí, assim, na escola tem umas aulas extras que já estão inclusas, você nem paga e tudo. E aí todo mundo faz jiu-jitsu. E aí todo mundo veio perguntar, por que os seus não fazem jiu-jitsu? Porque já fazem judô. Ah, mas não quero, vai atrapalhar a cabeça deles, eles estão entendendo ainda o judô, se já estivesse lá pra frente, não vejo necessidade, porque aí meu horário vai mexer inteiro, o deles também, a gente vai ter que horas?
para estar, porque a gente já chega tarde. Um sai um dia um horário, outro. Agora eu estou vivendo esse ano em que o mais velho não está. É o primeiro ano que eles não estão na mesma escola. Hein? Então, tentando entender esse horário, e eles têm que estar juntos em algum momento. Eu tenho que ter momentos que eles estão brincando sozinhos, que eles não são obrigados a cumprir um horário, mesmo que eles estejam fazendo exercício. E mesmo assim, eles são meninos saudáveis, fortes. E aí, igual eu estava comentando de um restaurante, aí tem o caos. Aí tem gente que olha assim e fala, pois é, eu não dou tela pro meu filho ficar no restaurante, então ele vai ser criança. As pessoas esqueceram. Hoje eu ouvi um amigo falando, não é, amiga, que as pessoas esqueceram que é uma criança normal. Então, ele é hiperativo? Não, ele é só um menino normal, que tá no restaurante sem a eles tela. usam essa É um menino desculpa, de né, de 5 imperatividade. Não é? sentado numa cadeira sem nada pra fazer. Inquieto, igualzinho a gente. igual Até a assim, gente. uma viagem de carro, que as pessoas, quando levam no avião, elas vão o tempo inteiro na tela também. E aí eles perguntam, vai poder? Não sei o que, depende. Se a gente parar para dormir em tal lugar, algum momento pode ser, vamos levar ali. Se for necessário, eu vou enrolando eles. Ah, não dá, vai ficar tonto no carro, não sei o que. E a gente acaba, tem hora que dá vontade de parar o carro, mandar todo mundo sair do carro, porque tá insuportável. Não, Mas calmante assim, pra cada só que eu falo que aí Deus, tem hora que você vê umas coisas, você fala, parece que Deus dá um vislumbre, assim, de tá dando certo. Olha, tá e sendo essa construído, só uma né? cena. Eu tenho várias cenas será que eu eterno passo isso. e vejo que um tá cuidando ali do outro, que fez muitas horas, eu falei, você tá vendo seu irmão cair, você não tá fazendo nada? E tem horas que eles fazem e se cuidam de uma maneira tão bonitinha. É que quer dormir, todo mundo adora parar no meio da estrada pra dormir. E quer dormir todo mundo junto e vira aquela bagunça e tal, aí fica quieto, menino e tal. E aí essas coisas são memórias e são coisas que a gente vai construir com esforço. É difícil. E a gente não pode estar no todo mundo, né? É isso que eu ia falar. Isso que é você difícil. é uma mãe diferente. Igual você falou assim, todos daquela escola estão fazendo tal aula, mas você optou. Sim. E elas vêm me neles. julgar e dar vontade. Eu falei pra você que eu acho que você tá fazendo coisa demais com o seu filho. E que ele é super agitado, eu percebo. Ninguém tá perguntando o que é que eu acho. Por que que vem todo mundo falar do meu? Mas aí eu falo, eu pensar, gente, né? Porque terapia em dia, graças a Deus, eu sempre penso, ela tá falando sobre ela. Então, se me ofender, é porque eu tô com problema com isso, que eu não me resolvi. Aí eu falo, gente, porque não tem necessidade nenhuma. Eu pensei, olhei uma aula, outra, isso é legal, isso também, isso aqui. Olhamos pro outro, eu não põe nada. Isso mesmo. Qual que tá fazendo? Nenhuma. Aí todo mundo, nenhuma. Porque não vai funcionar para nós. Esse ano eu vi que não vai. Às vezes o ano que vem, queria o xadrez, que eles já fizeram na outra escola, queria lá a iniciação do vôlei, mas não coube, eles me falaram, então tá. Porque é isso, é muito legal conversar sobre tudo. Nós estivemos conversando anteriormente e você falou muito comigo sobre isso, essa coisa do conversar sobre as coisas, explicar os porquês, porque as pessoas não gastam tempo com isso. Os pais hoje não gastam tempo explicando por quê. Ou é sim, pode tudo, me deixa, ou é não. Por que não? Porque eu disse que não. Porque... E aí você estava contando para mim um negócio de... Como é que vocês conduziram sempre essa coisa de falar de tudo com os filhos? Verdade, sempre falamos de tudo. Uma coisa que a gente sempre fez questão, eu e meu esposo, era de que não houvesse mentira. Tanto entre eles quanto entre nós, com eles. Uhum. Então, todas as situações, nós conversávamos com eles, no limite que eles poderiam entender, claro, né, da maneira que eles poderiam entender, até onde eles poderiam ir. E a gente sempre fez questão de colocar neles a semente da verdade. Então, se ele quebrasse... Foi sobre isso que nós falamos, né? Eu ganhei uns cristais de Blumenau que compramos, deixamos lá, e eu estava trabalhando, e ele jogando bola dentro do apartamento, quebraram tudo. E chegaram lá, mãe, nós cometemos um delito. Eu lembro tanto dessa palavra, delito. Falei, o que vocês fizeram? Quebramos todos os seus cristais. Eles não mentiram, é claro que eles tiveram, primeiro eles sentiram, né, a situação que eles criaram, e tratamos aquela situação de uma maneira bem diferente do que se eles tivessem ocultado da gente, né? Hoje eu não tenho meu marido mais, e nós também não ocultamos nada deles, isso. E hoje eles tentam, de toda forma, estar por perto, porque eles conviveram conosco sempre próximos, né? Eu lembrei de falar do meu marido, porque
ele era muito forte nele isso sobre não mentir. Eu tava esperando você falar. Não mentir. E meus filhos hoje têm um caráter, né, de não mentir, de ser sincero, baseado em tudo que vivemos. Então, de sempre falar de tudo. Que exemplo que arrasta, né? É um legado. Discurso é muito bom, discurso ensina, mas exemplo arrasta. É um legado, sim. E é perpétuo, né? Uhum. Vai de geração em geração, é o que nós esperamos. E eles são homens que hoje nós podemos dizer, como você está falando de homens, que eu também tenho a minha linda, minha pequena, que é minha parceira hoje. Pedir desculpa para a Bia, para a Rafaela e para a Melina, mas o tema aqui hoje é mais sobre os rapazes. Que bom que você falou que eu já ia ser cobrada. Porque dizem que a mãe tem, né, suas preferências. Eu entendo que mãe não tem preferência. A preferência da mãe é o filho do momento que precisa. Exato. Se naquele momento, aquele meu filho precisa mais de mim, ele é o que eu prefiro. Acho que pode até acontecer, mas é patológico, não é o normal, né? Eu acredito que pelo menos, né? Mas em geral, eu acho que... Ou você tem um temperamento que dá certo que mais com aquilo. Mais, talvez, mas eu acho, eu concordo totalmente com isso. É o que está precisando mais naquele momento, para aquela coisa. E essa conversa que você falou que nós temos que ter, não é uma conversa no nível dos seus filhos de pedir opinião para eles, mas de compartilhar aquilo que você entende que é o melhor para ele. Sim. Porque eu vejo que muitos pais hoje, eles querem ter essa conversa, mas de igual para igual. O que acontece? Você perde o seu nível, não é que a gente tem que ser autoritário, mas você perde o nível de liderança. Tem o pai e a mãe e tem o filho. Acabou. E na maioria das casas hoje, a gente vê uma inversão disso, assim, real, gritante, absurda. As crianças mandam na família. Eu até preocupei quando você estava falando de muita conversa, porque é importantíssima a comunicação dentro de uma casa. Não expliquei como. Em qualquer relacionamento. Qualquer relacionamento. Né? Mas quando você vai fazer uma conversa de resolver coisas, o nível não é o que você acha. Claro, tudo bem, você pode pegar o mas nós achamos que o melhor é isso. Mas eu falei disso, eu adorei a sua pontuação, é muito importante lembrar esses detalhes que às vezes passam, a gente está aqui conversando e as pessoas às vezes não entendem o que a gente quis dizer, que não disse completo, mas foi que na hora que a Flávia falou assim, aí falei para eles querem tudo. E aí nós falamos para eles, esse ano não cabe, não dá, e eles então, tudo bem. Mas por quê? Teve conversa, não pediu opinião, dessa vez não. Teve uma explicação. Isso, tem uma explicação. O tempo tá muito e tem difícil. Momentos em que a gente, mesmo que a gente já tenha uma ideia formada, pelo menos lá em casa, a gente ainda deixa eles falarem e aí depende. Porque eu vi que eles não estavam nem interessando, não perguntaram muito. Aí depois que já tinha começado um dia, do meio, ele é mais distraído e tal, ele veio, eu não tô fazendo, né? Aí eu falei... Não me levaram. Falei, Murilo, você queria estar fazendo? Acho que não. Aí eu falei, você queria estar fazendo? É o horário tal, sexta-feira, tal hora, a gente chegar em casa. Não queria não. Falei, pois é, que eu já imaginei, meu filho, então eu nem te coloquei. E aí, o Daniel, que é o menor, viu várias vezes, ele já põe as roupinhas tudo dentro da sala e vai. Um dia ele falou, por que eu não vou aí, pessoal? Eu falei, porque você já é judoca, ué? Como é que você vai fazer jiu-jitsu? O seu irmão tá te esperando e tal. E tem momentos que aí eu vejo, preciso explicar mais, para entender um pouco melhor. Mesmo às vezes, que hoje eu estava até citando um exemplo do meu mais velho, que entrou no carro e falou que, não sei se eu vou querer continuar nesse inglês. Falei, deixa eu te falar, não é você que vai resolver, não. Mas, por quê? Aí eu ouvi o que ele falou, falei, então, mas essa decisão não é sua, tá, meu filho? Você acabou de começar nesse inglês também, mas quem sabe avaliar isso é a mamãe ou o papai. Mas eu quero saber o porquê, porque vai que tá ouvindo algum problema e tudo. Isso. Mas aí eu conversei, inclusive, com a minha terapeuta, esse limite entre eu dar espaço para ele, porque ele tá virando um adolescente, Jesus me ajude.
E Ajude. eu ouvir, ter a comunicação, mas tem que mostrar, eu sou autoridade aqui. Aham. Isso é muito, nossa, meu Deus, já tá virando uma coisa assim que eu só penso nisso agora, meu Deus, o que será de mim? Mas assim, Deus vai me conduzir e vai dar certo, porque eu gosto muito disso também, de conversar e tudo, mas que tanto assim, eu ouvi, mas agora isso aqui sou eu que tô resolvendo, meu filho. O dia que você pagar suas contas, que for você, eu fiz por isso, por isso, por isso. Aí tem hora que eu falei, gente, parece que tá assim, blá, blá. Mas aí eu ouvindo pessoas mais maduras, não, uma hora isso aí ele vai entender. Ele vai juntar. É a mesma coisa que a criança pequena, que ele você não tá falou à toa 290 ali, vezes para sabe? tirar o dedo de perto da tomada que dá choque, é testando o limite. Às vezes vai falar 90 vezes, uma hora funciona. E eu comecei porque ele é muito de defender uma tese até o final. Isso é importante. Aí eu falo direto pra ele, meu filho, usa isso assim pra ganhar dinheiro. Usa pro bem. Pra ser usado por Deus, pra várias coisas. Isso aí é um talento que você ainda vai usar. Por enquanto tá sendo a porrinhação, mas daqui a pouco vai ser pro Lá bem. em casa, isso mesmo. fiz eu mesma o teste vocacional da minha filha mais velha, direcionei a carreira À direita. exatamente por isso. Pode ir pro mesmo lugar. Desde desse tamanho, tá, vai argumentar com alguém. Isso Meu mesmo. Deus, vamos Vai. usar isso pro bem, porque nada é à vai toa na ganhar vida das dinheiro com pessoas. isso, uai. Mas enquanto isso, assim, aí ele continua, ele não deixa eu falar, eu falo, então, eu não tô querendo que você compreenda agora. Eu não tô querendo que você ache que eu tô certo, porque você não vai achar agora. E tá tudo certo. E tá dia, tudo certo. talvez, você vai entender, meu filho, agora eu não tô querendo sua aprovação. Eu expliquei. Eu espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido também, eu já expliquei. Se quiser que eu explique, eu não vou ficar aqui 3 horas, você fala, eu falo, você finge que não escutou. Tá explicado, vai ser assim. Pronto. Claro. Porque senão eu vou eternamente falando com ele. Eu tenho E eles argumentam Ele, o nossa, tempo eles já entenderam inteiro, tudo da vida, questionam. entendeu? Meus filhos falam pra todo mundo que o meu argumento final é o seguinte: já expliquei, já falei, é assim. Gostou, não gostou, aceitou. Nessa situação aqui é isso. Ah, mas por quê? Já falei, por isso, por isso, por isso, por isso. Por quê? Por isso, por aquilo, por aquilo. Mas porque eu sou a mãe. Eu sou a mãe, eu que mando, e o dia que você for a mãe, o dia que você for, faz do seu jeito aqui, hoje é assim. Sou eu que Você mando. começa a repetir, é pra mudar de ideia. Eu não vou mudar de ideia, você entendeu já. Você é bem inteligente, esperto, você já entendeu. Tô em dúvida no que eu pergunto, mas não é isso. Você tá querendo que eu fale até que você me convença. Ninguém vai convencer ninguém aqui. Então, como eu que resolvo, eu que faço, você vai sozinho pras coisas? Não vai. Você paga sozinho, Quem não paga. paga, tudo isso. Agora, essa geração, Ai. igual eu tenho uma geração nova, Aham. é muito mais difícil. A argumentação é muito mais forte sobre a gente. Muito mais. Né? Pressiona a gente Assim, até né? você ceder. Uhum. E ela vai até você falar, tá bom, chega, faz. E é mais fácil falar assim, né? Por isso que eu falo, eu entendo as mães que estão cedendo em tudo. Esse O preço é o problema. vai chegar, infelizmente vai, mas agora elas estão mais calmas. Eu tô estressando agora e eu acredito que Deus vai me recompensar, meu Deus. Vai. Vai, né, Deus? Vai. É. Claro que Porque vai. assim, não tem condição. Aí eu fico, meu Não Deus, é que mais nós fazemos fácil, esperando né? um prêmio. Não. Nunca vamos Mas ter é um que a prêmio. gente sabe que a vida é assim. Mas é a lindo vida, ver né? eles bem. E você, isso, sofrimento. E o prêmio meu filho, é eu tô esse. tentando. É ver que eles deram certo pra si mesmos. Exato. Que a vida O deu problema é ficar certo mais E pra outra eles. coisa, e quando eles caminham, você falando sobre assumir a posição de homens, Uhum. quando eles caminham numa direção que eles sabem para onde estão sendo dirigidos, eles conseguem ser quem eles são. Isso é tão lindo, né? É lindo. Olha, quando tudo isso de escolher, meus filhos foram jogadores do Goiás desde criança, que a gente morava em Goiânia. Então, eu levava, eu acompanhava, eu torcia, o apelido deles lá é filhão, porque eu gritava, vai filhão, vai filhão. E, então, eles sabiam a direção, eles tiveram que desistir porque começou a faculdade e tinha que escolher. Ou estuda ou joga. E nunca tem como ter sequência financeiramente de futebol para alguns, A maioria, sabe? pelo menos. É Maioria. muito raro dar A certo. grande mas maioria. eles sabiam por onde estavam indo. Então, quando você direciona o seu filho nessas idades, eles não vão ter muito ficar titubeando do que eu faço e do que eu devo. Eu sei a direção. Eu sei o porquê. Então, hoje, meus filhos sabem por onde andam, que hoje eles são homens, e passei pelo que você passou. Mas eles sabem que eles têm um propósito, Aham. eles já foram dirigidos até ali, dali. Quando eles falaram de casar, nós, no dia antes de casamento, a gente reuniu com o que foi caso primeiro, e pedimos perdão se a gente falhou de alguma coisa do que nós tínhamos feito, foi um momento de acerto. Outro dia era o dia do casamento, o próximo dia. E eles casaram e eles
a gente acha que estava tudo acertado, claro, né? Claro que sempre vem a memória, que filhos nunca esquecem, e nós também não. Mas eles tiveram na memória o caminho que eles queriam trilhar. Então, a força de seguir o caminho de um homem, que é o nosso foco, de ser homem, é isso, é o que você está fazendo. É saber por onde eles estão sendo conduzidos. Agora, se você chega para o seu filho homem, o que você acha? O que você quer? Numa idade de 7, 10, não sei. Filho, você gosta de futebol? Então, nós vamos fazer futebol. Né? Adoro o doutor André Vermont, que disse que falou pro Tomás dela, que eu tenho um Tomás, ela falou pro Tomás dela o seguinte: não vai, todos os meus amigos vão fazer peneira não sei onde, você não é todo mundo, você é ruim de bola. Mas como que fala? Meu filho, vai ser... Deixa eu te falar uma coisa, você gosta, jogue e brinque. Não é o seu talento, não é. Então, Não assim, pra peneira, não vai. Não vai, mesmo. Acabou. Então, assim, tem coisas, inclusive feri-los com esse tipo de coisa, né, de dizer coisas que não são gostosas Uma de ouvir. verdade que às vezes para afagar o ego deles, a gente... Isso não vou acontece falar mais. pra Ai, ele você é que o mais ele bonito, você é o mais forte, você é o mais isso, você é o ninguém mais é o aquilo. É uma mentira. É não. Não é não. Acaba sendo uma mentira. É uma mentira. É uma mentira. E o que acontece? Uma verdade dita por quem ama é muito melhor de ser ouvida do que pelos bullying que vai ouvir lá fora. Né? Eu tenho um filho que ele é um rebolete, ele dança divinamente. Tem um outro que é um pedaço de... um toco. Engoliu tudo. E a gente sempre falava, ele não tinha nada pra música. E às vezes queria fazer... Filho, não dá pra música, você não canta, você é horrível pra cantar. É a verdade. Carrega os instrumentos, meu filho. É Às vezes o verdade. povo monta, desmonta É. o som. Isso tem a ver com a identidade, que a gente tá falando lá, que é o mal Assumir do a sua século. própria A gente identidade. trata a identidade a vida inteira. A gente, quando você vai ver as inseguranças e tudo, é claro que eles vão ter os traumas deles e tudo, mas acho que o máximo que a gente conseguir, pelo menos, que eles entendam quem eles são e que eles não precisam copiar o modelo do outro. E os meus meninos, eu vejo que é muito assim, eles precisam da aprovação dos amigos e de Deus e o mundo e tal. Por mais que eu fale, vai ter um pouco disso até que eles entendam, mas eu faço questão em toda hora de falar e de pontuar, de falar, você não precisa fazer isso e aquilo igual o outro, porque cada um tem sua... Você não é bom em tudo, a matéria... Eles precisam saber quem eles são. Então, assim, eu me comparo com fulano, com ciclano, ou faço aquilo de vou diminuir o outro, porque aí assim eu me sinto bem. Nossa. E eles nem sabem o que eles estão fazendo. E muitas vezes eu sou aquela assim, eu tenho um ímpeto de justiceira. E aí hoje eu já penso mais, penso, não, calma, Flávia, ele não tem toda... essa intenção, ele não sabe por que ele tá Essa fazendo. Então maldade você toda para e é fala, menor. meu filho, isso que você tá fazendo, você tá se sentindo melhor porque você tá diminuindo o outro? Não. A gente teve um jantar lá em casa essa semana com amigos, e aí falou, alguém quer orar na hora da oração? Aí o meu dormiu falou, eu quero. E ele, que é uma criança que é mais quieta, ele não faz os amigos dele tudo sozinho, ele vai muitas vezes na sombra. Achei super... Então vamos, na frente de gente assim que ele nem convive tanto. Que gracinha. Fez oração. Na hora que abriu, o mais velho assim, ele fez alguma piadinha de alguma coisa, alguma coisa. Falei, nossa, Dudu, que interessante, você quis orar? Não, né, sua irmã orou, né, que interessante, aí você quer falar o que sobre isso? Aí ele ficou assim, falei, pois é, então não Você vamos falar desafiou nada, você ele, não tem isso é nada de ótimo. bom pra falar, né? Muito Então bom. vamos, foi ótimo a oração, É. foi espontânea, do jeito certo. E aí trocamos o assunto e tudo mais. Mas aí eles fazem essas coisas, ou pra demérito de alguém, que assim eu me sinto bem, porque aí a identidade eu preciso me provar de alguma forma, ou eu preciso ser igual a todo mundo, ou eu preciso ter aquilo que aquele Eu tem, quero porque pertencer, senão... mas eu não quero pertencer. Eu também não preciso Isso. pertencer a todo mundo. Aquele grupo ali dos Que eu massa, escolhi, e os massa normalmente são Não os é, piores. os massa. Quase nunca, né? Então, É. assim, então o negócio é entender quem eles são. E o que eu tenho de bom, o que eu não tenho. E o que eu vou ser. Eu falo, eu não tô preocupado com o que vocês vão ser, porque assim, eu quero que vocês entendam ao máximo o que vocês são bons em fazer. Isso Porque mesmo. vocês vão ter que trabalhar. E o trabalho, ele sempre tem lados difíceis e lados fáceis. Mesmo quando você escolhe uma coisa que você é ótimo. Mas se você tiver escolhido o que você é bom, vai ser tão melhor. Porque mesmo que você canse, que seja difícil e tal, nossa, dá um prazer de fazer algo que você foi criado por Deus para fazer. Então, assim, eu não vou ficar preocupando com o seu futuro, porque senão a gente fica, né, naquela noia de mãe. Então, eu prefiro não. Ele falava muito de ser jogador, não sei o quê, eu não falava que não, nem que você. Eu falei,
Vamos ver, Dudu. Aí ele mesmo já Até começou a porque quase perceber que ele todo não é muito menino, bom. né? Quer Quase ser um todo futebol, menino é. quer ser jogador, quando é pequeno vai ficar batendo boca. Aí um dia o pai dele ficou falando, não, meu filho, ó, assim, os outros são um pouco melhores, não sei o quê. Vamos fazer outra coisa, não sei o que lá. Ele falou assim, se nem meu pai acredita em mim, né? Aí o Henrique ficou acabado. Péssimo. Aí ficou, não, meu filho, se você quiser ser, eu vou te apoiar, eu não acho tão legal, mas e tal, e ficou nessa. Aí depois agora ele mesmo já percebeu, né, talvez não me chamem, né? E se eu não for isso, eu vou ser o quê? Aí começa a ser, então assim, essa coisa da identidade, a gente conversar muito, a gente entender quem eles são, eles começarem a ter esse espírito crítico, de entender quem eles são, porque aí nem a pessoa conhece o filho, os pais, as mães não conhecem os seus filhos, então por isso que você vê um caso, às vezes, é claro que, né, um tema muito amplo e muito cheio de coisas, o abuso sexual, que eu falo, gente, como que a pessoa não percebeu que o filho dela tá muito diferente, assim, a gente percebe, e algumas você vê que fala, ó, eu percebi porque ele não era assim, tá? A gente sabe cada detalhe, o dia que chega é diferente, eu sei que ele tá com isso aqui não tava semana passada, uma marquinha aqui, ou uma coisa diferente, hoje você tá mais assim, você tá mais sonolento, você sabe, só que pra você saber, você tem que conviver, você tem que gastar tempo, você tem que ver quando o normal dele é ser agitado, mas na hora ele tá mais, tem. E aí é gastar difícil, então, mas é identidade. E eles têm que saber olhar pra eles e ter autoconhecimento. Que a gente fica a vida inteira, eu tô com 40 anos, me conhecendo, eu não posso cobrar deles, mas eu posso ir ajudando eles a se conhecerem. Isso que você fez agora, meu filho, a mamãe tem essa dificuldade também, já viu? A mãe grita quando vê, a mãe já fez. Meu Deus do céu. Mas hoje eu consigo ver assim, isso foi por isso. Eu podia jogar a culpa em você que me passou raiva. Não, mas a culpa é minha. Eu resolvi gritar. Então, assim, essas coisas que uma hora eu acho que vão dar frutos e eles entenderem. Ok, minha mãe também erra horrores toda hora. Ela não vai ser perfeita. Mas ela tá entendendo, ela tá tentando melhorar. E eu sou quem eu sou e você aceito assim mesmo. Porque eu sou assim. Eu fui feito assim. Eu sou amada assim mesmo. Só que igual você falou, que muitas vezes os pais, eles incentivam a criança a ser o que ela não é por falta desse conhecimento que você falou mesmo, porque acham que se nós sairmos um dia no passeio, uma semana nós vamos passear, aquela hora de passeio você não conhece seu filho. Não, Aquela hora naquele momento de passeio você vai estar cobrando dele, tem que fazer isso, e até mesmo incentivar ele em alguma brincadeira que você tiver, não está conhecendo seu filho. O conhecer o seu filho é isso que você faz, é de levar para a escola, é de ver o temperamento, a rotina, as coisas que eles reclamam, que faz em silêncio, a coisa que faz ele debaixo dos panos. Isso é conhecer o filho. Daí você tem a sua autonomia de falar, filho, não dá para você dançar que você não dança bem, porque às vezes está numa brincadeira. Então esse gastar o tempo é que as pessoas não têm entendido. Aí muita gente fala, filho, não, dance sempre, mas não fecha isso como profissão. Claro. Mas se divirta, não vai ser... Divirta-se, mas a pessoa entende que gastar tempo com o filho é sair 1 hora por semana, é ter o nosso momento, a noite dos filhos. É programação. Não é programação isso, sempre. não é. Uma coisa o tempo muito diferente. Rotineiro, aquilo que é do dia a dia, né, que você vai realmente. Meu menino adolescente, pequeno menino, de 5 para 6 anos, e um menino grande, um menino adolescente, 12 anos. O meu adolescente, ele é totalmente diferente da maioria. E ele é muito tranquilo com isso. Essa coisa, e é tão interessante isso, porque eles são gêmeos, porque eles são um casal, né? A menina tem essa coisa do pertencimento muito. Isso é da idade. Isso não é do menino, é da menina, é da fase. Mas ele, por personalidade, por temperamento, ele não liga. Ele não liga, ele nem percebe. Para ele, tudo tá bom. E, de repente, aqui tá super legal. Ele fala assim, eu quero ir embora. Ele não... Foi tão difícil para conseguir ler o Felipe. E ele... Outro dia, andando de carro comigo, ele bota um assunto... Gente, ele misturou política, geopolítica, conquista de territórios, com uma pintura do Da Vinci, que retratava um negócio. Agora eu não lembro direito a história, eu contei isso tantas vezes e agora eu já esqueci. E ele toca piano...
e ele joga tênis, e ele adora basquete. Ele nunca mencionou que tem jiu-jitsu na escola, e o medo de ter que eu De ter falar, que experimenta. Mas aí é na Porque ele tem escola horror. menor, lá, É na antes menor. da próxima. É. E aí, assim, é basquete, piscina, adora natação, mas hoje não mais tanto como aula, e tênis. E é isso. Futebol, não gosto. Aquele aniversário que é futebol, não quero ir. Ou então, assim, não, eu vou, porque sempre tem aquele outro ali que só dá uma chutadinha igual eu mesmo, que a gente brinca assim, mais ou menos, assim, gostar, não gosto. E ele não tem problema, não quero, não gosto. E ele é um menino tão pacífico, e ele se adapta em todos os ambientes, é uma beleza. Tá na fase? Tá na fase. Faz umas coisas hoje que eu olho e falo, quem é você? Mas eu falei pra ele, eu falei, meu filho, eu te garanto. E eu orei muito por esse menino. Por quê? Vocês sabem, as pessoas aqui sabem, a Flávia é minha irmã. Nós éramos 3 mulheres. E a minha primeira filha menina. Então, assim, a nossa vivência com meninos, muito pouca, muito com primo, assim, um negócio mais descolado. E muito sem controle nosso, de ambiente de casa. Nosso lado materno são só mulheres, É. primas. Nós somos... De 3 irmãos. Minha 8, mãe, 8 meu netas. tio, minha tia, que são os únicos, né, desse lado, É todas meninas. E aí, assim, uma coisa que eu orei muito por esse menino, que eu falava, Deus, se o Senhor algum dia me dá pelo menos uma menina, mas se algum dia o Senhor for me dar um menino, não me dê. Se o Senhor não me der capacidade, de alguma forma, eu não sei como, de olhar para esse menino um dia e falar assim, esse menino se tornou esse homem aqui, que orgulho que eu tenho de ser mãe desse cara. Eu quero não me dê um menino para eu entregar um homem estragado para o mundo. Porque as pessoas querem um mundo melhor para os filhos. Mas os filhos melhores para o mundo, tem pouca gente trabalhando nisso. E de ver o defeito e vai lá corrigir, cortar na carne. Mas o Felipe, ele tem uma coisa... E eu falei para ele, brinquei com ele depois desse dia, desse assunto. Ele acabou o assunto, eu fiquei... Filho, você não tem noção, você com 23 anos, com 24 anos, vai ter briga de foice por um cara que sabe. O cara sabe de história, sabe de política, sabe de música, sabe de arte, sabe de esporte, é um pouco de tudo, gentil, cavalheiro, gente boa e machinho. Porque como era o casalzinho, toda vida lá em casa tinha esse negócio, mas ele não nega que ele é machinho, né? E machinho. Porque é isso, não é matar a masculinidade do menino. Mas ele tem as coisas, e o homem, para ser homem, não precisa ser grosseiro, bruto, violento, estúpido. E alguns, por não terem direcionamento, por ninguém gastar tempo com eles precisam provar que eles são homens fazendo isso. Porque homem faz isso. Mesmo que eu não goste, eu vou fazer para pertencer. Exatamente. Porque é só assim que vale. Que você aceita, e aí é tão legal ver, por exemplo, ele ali. O mais bonito disso tudo é ver que ele está sendo ele. E é lindo ser ele daquela forma. E o outro, que é totalmente diferente, ser ele. Porque ele quer as vontades que ele tem, decisões que ele toma. E o que ele... a gente já percebe desde muito cedo as personalidades de cada um. Mas nada é à toa, né? Eu fico sempre brincando. Deus não pôs à toa nada em você. E tudo que você tem vai ser para a glória de Deus ou não. Até uma coisa que parece muito boa, sei lá, tem adjetivos que a gente fala, esses são mais ruinzinhos, esses aqui não são. Você ser distraído pode ser muito bom às vezes. Você ser focado nem sempre é tão bom. Então, assim, uma vaidade pode ser bom, pode ser ruim. Tudo pode ser bom. Tudo tem dois lados. Isso. Tudo tem e dois nada lados. foi à toa. Agora, quando eu paro e tudo. entendo isso aqui, como eu posso usar isso para uma coisa boa? E aí, ser homem não é uma vergonha, nunca foi e nunca será. E aí, aqui voltando lá do início, assim, essa crise toda e por quê, e o que a gente quer. A gente só quer que eles entendam que eles têm um papel muito bonito. O deles não é melhor que o de ninguém, mas é um papel lindo, do mesmo jeito que o da mulher é lindo.
e não é melhor que o de ninguém também, só que a gente precisa de um todo, cada um fazendo o seu papel, e as coisas quando começam a se embaraçar e se perder, que a coisa vira o que está virando, porque ninguém nem sabe mais o que que eu quero ser, o que que eu não quero, não, o que você é, Agora, você é isso aí. eu percebo Tem a fase, na fase dessa identificação aí, da turminha, do quero pertencer, tem jeito de escapar de uns escorregões dos meninos? Porque você tá lá na frente, você tem seus filhos homens, adultos. E aí, foram muito bem criados, foram muito bem acompanhados, tiveram um baita exemplo de pai, de homem. Mas assim, é mais pra gente entender que o teste, ele é do seu que questiona que é novinho, é do meu que teima e sobe e pula 200 vezes que eu falei que não era pra pular. E naquela fase em que tá um pouco mais rapaz, assim, você me falou uma frase um dia desse, que assim, ninguém escapa de certas coisas. Sabe a coisa do deslize da mocidade, assim? Sim. Nós Fala um todos pouquinho passamos disso. por isso. Eu percebo que, como nós estamos falando de mães também, que do perfil do seu filho, do perfil do dela, do perfil dos nossos, tudo teve mães com olhar de mãe. De aqui eu vou ressaltar isso nele e esse eu não vou ressaltar. Então, muitas vezes, quem está perdido nessa geração, muitas vezes são as mães. Isso. Porque aí elas não sabem, nós mães, né? Hoje eu me vejo como vó, né? Que eu vou ter que preparar uma nova geração, ajudar. Mas as mães hoje, elas não sabem o que ressaltar, porque tudo é aceitável ou tudo não pode. Então, elas não sabem, não têm o discernimento do que eu posso valorizar no meu filho. Porque, como a gente falou, o que você vai valorizar, aquilo vai desenvolvendo. É uma semente que vai germinando. Claro que nós conduzimos os nossos filhos, sempre demos a eles opções, né, de quando eles poderiam escolher. Quando chegou na fase dos 18 anos, claro que eles queriam experimentar e nós não íamos proibir. Nós nunca fomos radicar de proibir, vocês não vão experimentar isso. Nos 18 anos dele, a gente fez uma cerimônia de 18 anos, os amigos dele falaram assim, agora é nós. Levaram ele, entregaram ele, abriu a porta do meu apartamento e jogou meu filho bêbado. Vomitou a noite inteira. Eu só chorando. E meu marido, ele vai lavar. Ele vai limpar tudo. Consequência, né, daquilo. Tudo. Se ele não experimentar muitas coisas assim, eu acho que fase, quando a gente pula, às vezes não são todos que vão precisar. Não são todos. Mas se ele tiver vontade, se ele quiser experimentar, talvez seja bom em algumas coisas, tem coisa que é mais perigosa ou não, mas porque a decisão vai ser deles, porque a vida é deles. Se eu decido, por mais que eu sei que o fim é muito ruim, mas ele que precisa ter tomado as rédeas. É o compromisso com e eles a têm que consequência saber da escolha, né? É a consequência. E eu acho que é o mais difícil pra mãe. Fala, meu Deus, ele vai pular nesse buraco, vai dar muito ruim, mas eu avisei e tudo, mas eu não posso ir lá e tirar ele. Se ele quer pular, eu tenho que deixar ele pular. E eu acho que nossa, você já tá numa fase aí que você já viveu isso. Eu penso, coisa. Deus, eu quero estar lá e falar o que assim, deu. Eles foram e voltaram. Deu bom. Eles foram e voltaram, porque eles sabiam onde tinha o lugar seguro. Eles sabiam onde tinha o porto seguro deles. Chegou o momento de sair de casa, morou fora por 8 anos. Fez faculdade fora, o outro fez faculdade conosco, né, morando em Goiânia. Porém, também passou para as mesmas coisas. As ofertas lá fora são muitas. Mas como eles tinham uma certeza, o que morou em Campinas, ele falava que tinha lugar que as drogas eram oferecidas à vontade. E ele tinha a força de dizer não. Mas participava daquilo sem né? Morou em Londres por 1 ano também. O outro do meio esteve conosco e também teve as mesmas oportunidades. Então, não quer dizer que seu filho só se sair pra fora que vai... Não. E às vezes, se você aperta, porque é o seguinte, ele tá aqui. Às vezes é pior. Mas às vezes, se você aperta, Sai ele vai escorrer aqui e é aquela coisa sufocante, e ele vai fugir de você e você não vai participar e não vai ter oportunidade de ensinar, de ouvir, de apoiar. Agora, se não tivesse toda esse direcionamento, igual carro, bateu o carro, vai pagar. No trabalho só se vira. Exato. Então, tem que ter ação e a consequência da ação. Exatamente. Entender que a né? vida é assim. É a vida.
E isso não é triste. No Eu momento acho muito legal. é terrível, mas é um caminho de conhecimento, né? Um caminho de aprendizado. O caminho de aprendizado é igual você falou do choque. Tem que levar um choque da realidade. Uhum. Né? E tudo isso que você tem instruído e que de mostrar e de ressaltar vai juntando e o fruto vem. Que Exato. hoje, como, eu posso dizer que são homens que as esposas têm a liberdade e falam, nossa, como eles são presentes, protege, né? Um é médica, a outra é advogada, e eles vivem um relacionamento aberto, não é de autoridade, não é de eu que mando aqui. É parceria, É companheirismo. parceria. É de Como lavar uma eles viram louça e isso não acontecer com diminui. vocês também, Uma né? louça e isso não diminui a masculinidade dele. De Porque tirar não uma é frágil mesa. assim. Não é, não é. Quem tem masculinidade forte, né, é o frágil que se incomoda com qualquer piadinha. É o frágil que precisa estar provando o tempo todo. O forte, ele sabe quem ele é. E não é uma coisinha. Não são fatos ou atos que vão mudar quem ele é. E não serão fortes sempre. Não, como Também ninguém é. E isso também não vai Maravilhoso. diminuir eles. Aham. Não vai diminuir eles e não Aham. vai ridicularizar eles. Isso. Nós vivemos agora esse momento que você ia falar sobre, comentar agora, que meu marido passou por uma situação muito difícil. E Conta eles pra estavam gente um fragilizados. Conta para as pessoas entenderem. É. O que você quiser contar. Sim, não, é bem tranquilo. Eu acabei de perder meu esposo, né? Ele passou por um câncer de pâncreas, de 8 meses, uma luta muito difícil. E meus filhos ficaram fragilizados no trabalho, ficaram fragilizados no relacionamento de marido e mulher. Por quê? Porque eles queriam estar presentes comigo, né? Queriam estar ajudando o pai, ao mesmo tempo eles tinham que estar sendo suporte para as esposas. Mas como havia essa parceria, as mulheres entenderam e eles também souberam viver. E vivemos um tempo muito difícil, né? E tem poucos meses agora que nós perdemos ele. Depois de acho que 12 dias que ele faleceu, nasceu meu netinho, que hoje chama Antônio Neto, em homenagem ao meu esposo. E os meus filhos deram continuidade ao legado, cuidando da empresa. O outro cuida de uma loja, cuida da fazenda. O outro cuida da construtora e tentando ao mesmo tempo suprir a esposa e não me deixar só, mas a minha filha, a Beatriz. Então, tudo isso que eu tenho colhido dos meus filhos, eu devo à educação que eu e ele fizemos juntos. Então, é impossível eu falar só, terminar elogiando tanto os meus filhos sem dizer o quanto eu tive uma parceria, né? Éramos cúmplices um do outro. Não está sendo fácil, de maneira alguma, mas é lindo ver tudo o que vivemos. E ver quanto dele que tem neles. Demais. Porque a figura do pai, ela direciona, ela impulsiona e, sobretudo, ela não adianta, ele é um modelo. Ele é um modelo. E nós, mães, vamos ressaltar o que ele tem de bom. Porque muitas vezes nós, mulheres, sabemos o que os homens têm de ruim. Só que muitas vezes nós falamos o que ele tem de ruim. E isso faz com que os filhos vão ver só o que é de ruim. Exato. E o que eu tentei fazer, até eles brincam, como ele era muito rígido, eu tentei muitas vezes eu corrigir meus filhos para evitar que fosse muito forte a disciplina. Porque a gente sempre foi disciplinado com os filhos. Então, eu valorizava o meu esposo, as coisas melhores possíveis, para que eles não precisassem ver o que é de ruim. Então, nós mães, o papel ainda é mais difícil. Porque além de você ser uma pessoa que tem que ensinar, você tem que ser uma pessoa que vai mostrar para os seus filhos o que seu marido tem de bom. Porque ele não tem só coisa boa. Das mães que você estava falando agorinha sobre isso, porque as mães vêm disso, que vem lá da base mesmo. Por que os filhos estão perdidos? Porque as mães estão perdidas. E aí elas estão com crise de identidade, ou elas estão entre elas disputando, ou elas estão disputando com o próprio esposo, ou com o genitor, ou elas estão disputando com os próprios filhos, ou com as noras,
elas estão disputando. Disputando. Elas não sabem nem com quem e por quê. Porque elas estão com essa crise de identidade. E aí, quando ninguém tem um filho sozinho, então eu preciso ter ou um esposo, ou alguém que eu tive um relacionamento, nem que tenha sido por uma noite, mas alguém contribuiu para aquilo. E quando eu escolho diminuir o outro para eu me sentir melhor, ou viver a vida do meu filho para eu me sentir melhor, porque eu tô diminuindo a dele, não deixando ele ter, ou pegando na minha nora aí, porque todo mundo fica, nossa, vai ter 3 noras, hein? Todo mundo vem falar isso pra mim. É maravilhoso. Eu falo, ter então nora. você começa a me ajudar a orar pela sogra dessas noras. Uhum. Porque essa sogra precisa ser maravilhosa, porque ela precisa ganhar 3 filhas. E ela não pode perder de jeito É nenhum. isso mesmo. Que Deus me ajude a ser uma sogra como você, pelo visto, tem Não, sido. eu luto, E que mas nós não tem. mães paremos, assim, mês das mães, né? Eu faço o meu papel bem feito e pensando, será que Deus está feliz com a forma que eu estou fazendo? Porque só precisa isso. E eu vou ficar em paz, sabendo que eu não preciso diminuir ninguém, nem me exaltar demais, porque eu não preciso ser super mãe, mas eu também não preciso Não ser precisa. a pior do mundo e a vítima. Eu posso ser eu, com meus erros, meus acertos, tentando ser a melhor que eu posso ser. E é lindo isso de toda forma, porque a identidade é isso. Ninguém é pior nem melhor que ninguém, igual a gente fala pros meninos. Uhum. E aí eles vão ver tudo isso. Eu fiquei pensando na sua menina, que eu nem conheço, né? Assim, seus filhos, eu não conheci seu esposo. Mas eu já fiquei pensando, olha que legal. Ela tem 16. Os irmãos têm 29, 29 e 30, isso. 31. E aí ela teve um exemplo de 16 anos maravilhoso em casa. E hoje ela tá vendo homens maravilhosos, sendo pais dela também um pouco nesse momento. Além de serem irmãos que estão sofrendo, estão cuidando de uma mãe que está sofrendo, cuidando deles mesmos, da família deles, dela. E olha que legal, tanto que isso vai para além da... É o eterno, né? Como Deus faz quando é tudo da maneira que tinha que ser, sem precisar buscar a identidade de ninguém, mas só em Deus, no que Ele fez. Nossa, é muito bonito. Até a dor fica tão bonita. Sabe, eu sinto muito pela sua perda, não sabia. Mas todo mundo que já passou algum tipo de dor, ou todo mundo tem suas feridas, mesmo que não seja um luto de uma pessoa e tal, eu posso usar, sabe, disso para ainda ser lindo, ainda pensar, por que Deus deixou acontecer? Ele é um pai tão bom. E aí quando eu entendo minha identidade de filha, como eu entendo quem é meu pai, e o que eu tô aqui para ser, é muito bonito, é lindo demais, é lindo a gente ver na dor, assim, ai que bom que eu tô sofrendo, porque era uma pessoa maravilhosa, que pena se eu não sofresse, porque fez falta. Isso. A gente só sofre perda porque teve. E a maioria das pessoas não tem, gente. E quem não teve, a maioria das pessoas não tem. Eu posso ter escolha de não ter tido, mas eu posso construir. E falar assim, nossa, que dor horrorosa. Essa dor, o que eu posso fazer de bonito com essa dor? Eu vou repetir a mesma coisa, eu vou me usar disso porque eu não tive, aí por isso eu não, sabe? Então, assim, toda dor tem um porquê, toda alegria, eu acho que a bênção, ela tem que ser, a gente tem que ser muito grato com tudo, mas a gente não pode ficar pegado muito na bênção. É igual aquela história de os aplausos e as críticas. Você viver que precisando do aplauso, ele é mais benéfico até, maléfico, do que as críticas, dependendo. Mas você não pode ficar nenhum dos dois, você tem que estar no meio do caminho, não pode te afetar demais nem todos os elogios, nem todas as críticas, né? Porque você entende, olha, que bom, ok, tá certo. Tudo certo, recebi, obrigado, mas não vou ficar só nisso. E também, ai, coitadismo, a vítima, é por isso então que eu sou assim assado, que tá, no fim das contas, a identidade. Mais uma vez. É isso mesmo, no fim das contas é isso. E quem vai mostrar a identidade para as crianças que estão nascendo são os pais. Porque a identidade, por exemplo, a identidade, eles não conhecem, Deus primeiramente. Primeiramente eles conhecem a mãe, depois o pai. E nós vamos apresentar para eles, com o nosso jeito de lidar, com o nosso amor, com a nossa proteção, quem é Deus. Porque não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Porque existe Deus e existe o mal. Então, se nós decidimos que a nossa família vai conhecer Deus, então você precisa imaginar, eu sou o primeiro que vou representar, né? A face de Deus diante do meu filho. Eu posso facilitar ou dificultar muito esse então, processo. a identidade que nossos filhos que nascem e aqueles que estamos disciplinando ou cuidando,
tem que ser a identidade de conhecer primeiro Deus em nós. E aí, você mãe de filho adulto, que tem filho agora, e tem a oportunidade de participar, de que forma? Para ser suporte dessa família, do seu filho, curtir seu neto e ser suporte da sua nora. Como é que você vê essa questão dos limites? Como respeito. é que é a questão a posição da sogra? Sabe, assim, a posição da vovó, da mãe do filho casado. Da mãe do filho casado, para que ela seja bênção na vida do filho e não maldição. Eu tenho aprendido, porque a gente vai nos podando. Uhum. Porque o querer, você quer estar presente. Mas eu aprendi a ver o meu limite. Antes que a minha nora ganhasse neném, eu chamei ela e conversei com ela. Eu falei, eu sei que eu vou ser uma galinha choca, porque eu tô perdendo meu marido. E eu vou me apegar a ele. E eu quero que você me dê o limite. E ela falou, não, eu não vou ser assim, porque ela é muito joia. Uhum. Eu falei, vai, porque você ainda não é mãe. Quando você for mãe, você vai proteger seu filho. E no começo, eu fui deixando, eu esperava ser convidada. Até hoje eu pergunto, eu quero ver ele todo dia. Eu vejo meu neto todo dia. Posso ver? Então, o que eu entendo que faz com que um relacionamento de sogra e nora dê certo é o limite, é respeitar o limite. Quando eu percebo que eu tô demais, eu mesmo me seguro. Eu tive uma sogra extremamente respeitosa. Eu tive uma sogra muito boa comigo. E assim, ela foi uma bênção na minha vida. Eu não tive isso para dizer dela, sabe? Ela já não é minha sogra há muitos anos. Não convivemos mais. Mas ela foi uma bênção. Assim, ela nunca me criticou, ela nunca me invadiu, ela nunca... Nada. Assim, ela foi muito sábia, sabe? Naquele momento ali, eu com bebê, com criança maiorzinha e tal. Mas a gente tem que tomar o cuidado de que o respeito não me limite tanto de não ser eu. Sim. Porque eu quero ser eu para minha nora. Eu quero dar os meus palpites, mas eu não quero que seja um palpite de faça assim. Não é olha, imposição. É conselho. Participar. É conselho de mãe. Né? Sem que ela tenha que fazer o que eu quero. E se ela não fez, tá tudo certo. Hoje, criar filho, tá dificílimo. Eu tive que estudar. Eu estudei na internet como que dá banho, porque eu queria dar banho no meu neto. E eu falei pra minha nora que eu tinha estudado, que eu queria dar banho. E ela me chamava todos os dias, eu dei banho. De fralda, uma coisa totalmente diferente do que eu vivi. Então, cada mês que ele passa, eu estudo um mês. E eu quero fazer o que ela quer que eu faça, porque o filho é dela. Uhum. Mas ele é meu netinho. Uhum. Então, eu não vou estragar igual as mulheres falam, mas eu vou fazer o melhor que eu posso do jeito que ela determina. Ele tem os horários de dormir. Eu respeito os horários de dormir. Mas eu gosto de fazer ele dormir de carinhoso e tudo. Então, eu quero ser eu. Porque muitas vezes a gente quer ser tão respeitosa que a gente não fica de família. Não vira família. Fica parecendo visita. Eu não quero ser isso. Não, eu quero ter essa liberdade. Até porque em qualquer relacionamento, você não vai estar perfeito o tempo inteiro. Não sou O que a gente mesmo. faz, vai ter uma parte que eu gente lidando concordo, com que eu não gente. concordo, e ok. E é assim, intimidade senão e tal. não é um relacionamento Não é um íntimo. relacionamento. Né? Senão fica aquela coisa tão Engessada. né, que Fica não engessado é legal. e não, fica você não todo tem mundo formal e ninguém formal. tá relaxado, né? Não vira uma relação. Então é assim que eu quero ser. Eu quero Legal. ser a mãe da minha nora, a segunda mãe da minha nora, respeitando todos os limites, sem ser uma pessoa que eu não sou. Você conta... Olha eu puxando sua língua. Pois é. Conta o episódio Qual? de depois... Desculpa. Quando depois meu marido... que vocês se Eu lembrei separaram, que eu te falei ontem, né? É muito interessante mesmo. Até eu lembrei, perguntei ele se foi esse mesmo. Eu acho que as pessoas precisam ouvir algumas coisas. Quando meu marido estava muito ruim, então sempre... Eles estavam em casa comigo. E um dia um chegou, vim dormir aqui, né? Eu vim ajudar vocês. Aí eu olhei e falei... Você e Beatriz. Falei, mas cadê sua esposa? Eu não vou falar nomes porque tá são bom, 2 filhos, tá. né?
Cadê a sua esposa? Não, não deu para ela vir, não quis vir. Então você não vai ficar aqui. Porque agora você tem uma esposa. E você precisa estar com ela. Quando ela quiser vir ficar conosco, os dois são bem-vindos. Mas sem ela, eu não quero você aqui não, filhão. Mãe, mas eu sou seu filho. Filho, eu quero vocês dois. Essa relação que eu acho que talvez não dê tempo, infelizmente. Queria tanto aprender isso um pouco aqui, do casal, sabe? Porque é nítido, eu tenho certeza que você continuou sabendo quem você era aí à medida do tempo. E agora ainda está aprendendo, porque cada fase a gente a gente muda muito. Mas assim, eu saber que eu não sou só mãe, eu não sou só esposa, eu não sou só... E aí, me permear em todas essas coisas, eu acho tão interessante, porque eu fico toda hora, Flávia, você não pode viver a vida dos seus filhos na hora que eles forem. Eu já tenho que fazer isso agora. Eu tenho que ter uma vida de casal, porque uma hora, na hora que o ninho estiver vazio, a gente tem que continuar sendo casal. Amantes. E aí, e também, se meu marido faltar, porque a gente já teve as perdas, eu sempre penso nisso, mas não para virar um problema, mas para ser prático. E se faltar, como é que eu faço para eu também não ser a pessoa que é só esposa, ou só mãe, ou só aquilo, todos os meus papéis para que eu ainda seja plena e que eu só não posso perder Deus. E ainda se o resto, né? Você tem que exato, eu tenho que ter a parte minha, então é difícil, né, tudo isso, eu acho que nunca vai ter um equilíbrio maravilhoso, mas o máximo que a gente puder ser, que pelo visto você está nesse caminho já dando certo e pensando, é muito legal isso. Eu fiz a aula para entender, assim, porque eu falo que eu vou fazer um livro ainda, Diários de uma Nora para uma Sogra, para eu mesma. Eu escrevi para mim e já tem várias anotações na minha... Ixi, vai estar para me lembrar, sabe? E assim, só que tem muito a ver com o que você estava dizendo, que não é coisas práticas, exato, mas pergunta. Será que assim eu tô te ajudando ou assim eu só tô impondo a minha opinião? E o que eu quero que você faça? Às vezes perguntar não vai ser um problema. Ah, mas e se eu perguntar? Não, já perguntar, conversar, nunca é demais. Eu fiz assim, você achou que isso... E mulher gosta de coisa conversada, não é? Sabe? Um dos maiores problemas entre mulheres e homens é a falta de conversa. Ou não. Você acha que eu tô invadindo? O que você quer que eu faça? Às vezes eu tô trazendo uma coisa que é o que eu gosto de fazer, mas você não tá com vontade e se sente obrigada. Ou às vezes, eu tô doida pra sair com meu marido e ficar... Ou às vezes, não, eu não quero sair e deixar você cuidando do meu filho, sogra. Então, assim, tudo bem, arruma babá e deixa comigo. Eu ouço sogros assim, nossa, porque eu ofereci ajuda, né? Ela não quis. Ou o contrário. Mas assim, essa ajuda era uma ajuda mesmo? Isso era que ela queria. Era a ajuda dela. Eu falo para os meus filhos, ou o jeito ajuda é quando você está fazendo o que o outro precisou, ou eu gostaria que você fizesse. Mas quando é pelo outro, quando é carinho pelo outro, quando é ajuda pro outro, quando é olhar pro outro, quando é conversa que é para atender o outro, tem que ser na língua do outro. Do outro. Tem que ser para atender o outro, não pode ser para atender não é do meu jeito, da minha maneira. Pra você, porque você já tem uma mente maravilhosa. Não, e tá dando eu tô certo. Aprendendo. E continua aprendendo, e vai ser assim o resto. E foi lindo, no outro dia ela estava lá, conosco. Ela, meu filho, o cachorrinho, e você tinha todos os motivos para ser a vítima. Nesse sentido, que não é nem vítima de um lado ruim. Eu tenho justificativa, eu perdi meu marido. Eu tô aqui, meu filho tá querendo vir. Quero meu filho aqui. Sim. A minha nora que vai ter que entender. E problema tá dela doente, se ela não... né, Isso. Sabe, essa vítima que eu quero dizer é muitas vezes... E é o que muitas pessoas usam, né? O vitimismo para segurar o coração dos filhos. O outro tem e não que entender só que a minha dor até criança. É muito grande. E aí, assim, sabe que eu não tô justificando demais para algo que eu tô querendo esconder? Isso na vida dos nossos filhos toda hora, assim, porque eu trabalho fora e eu faço questão de buscar meus meninos na escola, muitas vezes, por que você não pega uma carona, por que você não sei o quê? Por que não? Porque eu resolvi ser mãe deles, eu quero participar e é essa hora que eu sei, eu tenho altas conversas com meus filhos. Então, assim, eu podia justificar, eu tô trabalhando. Claro, eu tô trabalhando, eu posso mandar muito bem uma pessoa, só que tudo vai na raiz do seu coração, porque tem muita gente que vai mandar e ela precisou, teve um porquê, não sei, cada um tem sua história. Como quer viver. Só de novo as pessoas perguntando, questionando e se metendo. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu sempre gosto de me perguntar, eu estou fazendo isso e eu estou me usando, eu estou usando das coisas para justificar as coisas que eu faço, depois reclamar que eu não estou tendo os resultados que eu gostaria. E aí essa relação de ser mãe, de ser irmã, de ser filha, de tudo, de ser esposa, eu posso culpar Deus e o mundo pelo que pode acontecer, mas eu posso resolver assumir uma responsabilidade que a gente estava reclamando que os homens não estão tendo. Eu assumi.
que isso vai ser assim, e aí eu vou ter problemas e vou ter benefícios de ter assumido um risco de eu tomar uma decisão, que eles não têm conseguido ter. Tomar decisões, eles não têm conseguido se posicionar, eles não têm conseguido várias coisas que vêm disso, porque tudo que eu tomo de responsabilidade, eu vou precisar arcar com aquilo. Vai. Uma coisa é ser culpa e vítima, e outra eu assumir essa Você é responsabilidade. É. E A aí gente- criar essas pessoas para que eles sejam, que para mim é o êxito maior, assim, é um homem que assume as consequências do que ele faz. Seja vitória ou perda. Isso. Né? E aí, para mim, qual foi o maior? São Nossa, as duas. ele virou um bom Ora homem. uma coisa, ora outra, porque a vida é feita de vitórias e derrotas, Claro, e de construção e isso. coisa que prateleiras caindo. Esse episódio, queridas, ele vai ficar um pouquinho mais comprido, porque tem uns negócios que a gente ainda precisa falar aqui. Tem um ponto, porque vocês tiveram, Flávia você teve uma vida toda, né? A Beatriz é mais nova, né? Então, assim, fica essa coisa, né? Essa dor de que podia ter tido um pouco mais, né? Eu sei que existe essa coisinha de poxa, por que não mais tempo, né? A menininha do papai, mas é a menininha da mamãe. Ele chamava ela de docinho, meu docinho. Mas ela é o docinho da mamãe também, né? E aí, o que acontece? Vocês tiveram essas figuras de homens que podem e devem ser imitados. Humanos, falíveis, beleza. Só que tem um outro lugar, né? Eu tenho 3 filhos do meu primeiro casamento e um filho do segundo. São 2 relações muito diferentes. Uma de um silêncio absoluto e outra de uma parceria muito boa. Ok. E tem gente que vive o seguinte, vive casada com um marido horrível. Um marido horrível, um casamento péssimo, um homem pavoroso. E ela sabe que ele é pavoroso. E aí as razões, gente, o tema não é esse, né? Então, assim, tem gente que fica porque depende emocionalmente, tem gente que porque depende financeiramente, tem gente porque tem medo, tem gente porque sofre ameaça, tem gente que porque sofre violência. N razões. E tem gente porque não, eu não vou separar porque é feio. Então, independente disso, a pessoa, muitas vezes, a mulher tá lá, porque nós estamos aqui para falar da nossa posição, né? Então, a mãe tá lá. Seu pai, isso, aquilo. E para todo mundo que ela conversa, ela vive um relacionamento horrível com um homem horrível, que não respeita, que não olha para ela, que trai, que grosso e N coisas. Às vezes ela trabalha mais que ele, às vezes ela banca a casa, porque essa é a nova geração de homens. Meu Deus, a mulher solteira hoje tá no mapa da fome. É triste, é muito difícil. Tá no mapa da fome. Tá, mulher hétero solteira, ela tá no mapa da fome. Se achar um homem... Gente, eu vi um pedaço, um stand-up de uma mulher que brinca com essas coisas, e ela falou assim, gente, um cara atencioso, gentil, disponível, educado. Fiquei com medo que fosse um desempregado. É bem assim. Gente, um pouco de cada coisa. Já é muito, né? Na Já era meia bonito, já dava idade de ali, bom tamanho. 40. Qualidade. Difícil demais. 30 e poucos, 40, difícil. Mas a gente, eu vivi muita coisa. Vocês viveram muita coisa de um jeito, eu vivi muita coisa de outro jeito. A gente tá muito estragada também. Mas enfim, eles estão estragados. E aí, tem o homem horrível, que é o meu marido. Péssimo, horroroso, pai horroroso, marido horroroso, trata todo mundo mal, a casa é horrível quando ele tá. E eu reclamo dele pra todo mundo. Aí eu tô criando meu príncipe. O meu príncipe é o cão da Campina. O meu príncipe não respeita ninguém. O meu príncipe, meu filho, é um menino grosseiro, é um menino que perturba os outros, é um menino desrespeitoso, é um menino eventualmente violento. Ele já tem um modelo podre de homem.
E eu continuo casada com esse cara porque eu dou 1000 desculpas, mas eu tô lá. Aí ele tem um modelo, aí esse homem não presta, ele é péssimo. Mas esse aqui, esse aqui é meu bebê. Eu não sei o que acontece. Assim, as pessoas, elas estão loucas. As regras não servem para os filhos delas. As regras existem para o mundo, mas o filho dourado, ele flutua sobre as regras. Tudo vale menos para o meu. Tudo que todo mundo faz é ofensivo para o meu bebê, mas o meu bebê é um anjo. Aí quando ele faz, ele é só uma criança. O meu não tem limite, a boca dele é podre, ele só fala palavrão, ele xinga todo mundo, ele não respeita ninguém, ele toma as coisas na mão dos outros, ele só quer o que é do colega, ele é o terror. Mas aí eu passo a mão na cabeça dele. Eu sou a mãe. De verdade, gente. Gente, nós somos as responsáveis pela criação da próxima geração. A geração de homens que vem aí são os homens que nós estamos criando. Porque a gente é boa para falar, mas na hora de fazer, na hora de dar limite pro seu, você tá dando? Porque ele vai ser pior que esse homem podre que tá lá. Porque o exemplo dele é péssimo e ele tá tendo a mão passada na cabeça, ele é violento, eu escondo a violência dele. Ele mente, eu passo por cima da mentira. Ele erra, eu premio. Esse menino, ele não tem limite, ele não tem punição, ele tem nada. O mundo está aos pés dele. Por que a gente vê tanta barbárie acontecendo aí agora? Assim, é um negócio... Não começava tão cedo assim, não. É esquisito. É isso, é a falta de limite, porque o meu pode tudo. E aí, assim, a escola... Que absurdo a nota do meu filho. Que coisa horrorosa a nota do meu menino. Que coisa horrorosa, como é que o professor falou não sei o quê. Gente, tem de tudo, tá? Eu escuto barbaridades e a gente sabe disso. Sobretudo a gente que tem filho mais velho. Coisa que professor mal formado, complicado, assim, emocionalmente fala na frente de adolescente hoje dentro de sala de aula, assim, que é de arrepiar cabelo de careca, né? É professor dando em cima de aluna, assim, menor de idade, na cara dura. Aí eu falei outro dia assim, isso é um absurdo. Aí eu lembrei dos meus professores que estavam em cima das alunas. Tinha vários. Era a maioria? Não, graças a Deus. Mas tinha 2, 3 ali que a cidade inteira sabe. Que sempre fizeram, né? E é aquele homem nojento que dá em cima da menina de 14 anos, 15, 16, né? Aquele velho sem vergonha, que todo ano ele elege uma, duas dentro de uma sala e fica naquela babação nojenta. Então, assim, o mundo é podre, é horrível. O limite do meu filho, o homem que o meu filho vai ser amanhã, o marido que ele vai ser, o genro que ele vai ser, o profissional que ele vai ser, é do limite que ele tem em casa. Você falou aquela hora, faz isso, faz aquilo, mas tem para onde voltar porque teve. Lá na origem, tem para onde voltar, não é? Você ensina o caminho que ele sabe. Se ele escolher, acontece, gente. Quanta gente que criou aí, sei lá, 10 filhos e um deles é bandido. O resto é assim, aquele povo da labuta, gente que sua, gente honesta, gente de valor, e um é bandido. E assim, a gente não tem controle. Dele, a gente não tem controle. Mas a gente tem controle sim, por ser o terror da secretaria da escola, por ser o terror da mãe do colega, por ser o meu filho ser o motivo pelo qual o filho de alguém não quer ir para a escola. Porque o meu filho é insuportável. Porque o meu filho é insuportável em todos os lugares que ele vai. Eu não tenho esse direito. Eu tô invadindo o limite que é do outro. Então, assim, as pessoas precisam parar com isso. Ai, coitadinho. Ai, porque eu tenho dó. Ai, porque eu fico pouco. Não, é porque dá trabalho. Não é? Então, assim, a gente tem que olhar para isso. E tá, gente, também, assim, eu botei um cenário que o pai é um exemplo horrível. E tem lugares em que o pai é um bom exemplo e o menino é terrível e os pais são só permissivos mesmo. Permissivíssimos, e o menino bate na cara do pai, da mãe não vai bater na cara dos outros na escola como, gente? Ele não vai ser aquele que vai chegar no trabalho e vai falar, vou fazer, eu não preciso disso.
porque ele tem 30 e tantos anos e o quartinho dele na casa da mamãe tá lá e a mamãe cobre ele. Gente, é tanta coisa. Eu fico maluca. Fiz É a curso história aqui, uma do palestra. Você Não É Todo Mundo, ela está acontecendo nessas casas, só que você não é todo mundo, você é muito mais especial. Muito. Aham. Você é o alecrim dourado. E aí, então, você não é todo É mundo. isso que você quer, você acontece pode. aqui em casa, eu falo para os meus, num outro sentido, elas falam em Aham. outros sentidos, né? Que no fim das contas, a regra, e o brasileiro é muito assim, é uma cultura muito brasileira. Claro que o mundo todo tá bem perdido, mas o brasileiro, ele é muito assim, a regra serve para todo mundo, menos para mim. Porque se eu tiver um favoritismo ali, aí tá tudo Sou só certo. eu, é Mas só eu vou pra hoje. rede social e vou encher o saco porque o fulano tá fazendo. Olha pra você, olha o mínimo de exemplo que você tá fazendo. E é muito mais difícil, né? Olhar pra sua vida, pra trave do seu olho, do que o cisco do que tá ali do lado, e você ser exemplo, é difícil demais. Exato. Então aí você vai ter que lidar com seus problemas para resolver aquela criança que vai virar um adulto. Então assim, é melhor não mexer aqui. É melhor eu proteger isso aqui, porque não vai mostrar as minhas falhas, né? Homens tóxicos que foram filhos de alguém, como nós, que tá hoje Mas criando é porque esses o pai esses era homens. péssimo. Quantos pais péssimos, quanta gente que nem teve pai? Aham. Quantas pessoas já viram os pais, sei lá, Se a mãe assumir o assassinos, papel. violentos, ou nunca viram e viraram pessoas boas, porque eles é mais difícil, claro, o ideal Óbvio. seria que todo mundo tivesse bons exemplos, Paz. mas isso não é justificativa nem desculpa para uma mãe falar também, então é porque eu crio sozinha, ou porque o traste que tá aqui em casa. E eu já ouvi de algumas mulheres mais maduras, assim, eu gosto muito de falar com idosas, e algumas que eu vi, assim, eu acho tão rico a história de cada um, né? Mesmo que tenha sido dado errado, digamos assim. Aham. E eu já ouvi uma que o esposo queimava ela com ferro. Ela me contou cada coisa que ele já fez no escondido. Ela falou, sabe quando que eu já falei para os meus filhos, assim? Eu falava assim, ele traz comida para casa. Ele é assim, porque ele começou a ficar doente, ela sabia que ele ia morrer e tudo mais. Eu não posso mostrar que só que ele é um monstro, isso que ele já tá mostrando. Eles viam. Viam muita coisa. Mas ela falava, eu enalteci algumas coisas também, porque tinha boas coisas. Quando eu casei com esse homem, ele não era só coisas ruins, as coisas foram piorando e tudo, mas eu resolvi olhar para alguns pontos positivos, até porque eu que resolvi estar e ficar, eu podia ter saído ou não de alguma coisa, e aí eu nunca quis estragar uma deles com algumas coisas. Tem coisas que a gente conta, a gente deixa eles perceberem, e tem coisas que eu pensei, isso vai ser muito ruim, se eles vai deformar. Então assim, é tão sutil que não dá nem para dar regra para ninguém, né, porque às vezes a gente fala, se eles não virem também o que acontece, se virem, se não virem, que tanto que eu falo que não, mas você ter que estragar e manchar o outro também, mesmo que ele tenha ou não pontos negativos ou positivos. Tem que enxergar a sua escolha. Você ficou porque quis. Sabe? Você também submeteu seus filhos a isso porque assim, quis. Um casamento mediano, digamos, que é o que a maioria tem, e aí você ficar na frente dos seus filhos, ou debatendo demais um com o outro, ou sempre colocando o lado ruim, ou sempre colocando ele é bom, eu sou ruim, ele é ruim, eu sou boa, alguma coisa assim. Ou usando o filho para ferir o outro. Exato. Também, que isso acontece que aí mais ele sempre gente volta para divorciada. você com as suas misérias, querendo jogar no outro, sabe? E o seu filho não pediu para nascer, para estar ali. Você casou porque quis, provavelmente, é muito pouco caso que você foi obrigada a casar. Hoje em dia quase ninguém é né? obrigado. Mas assim, assumir responsabilidade é muito difícil. Então, às vezes, eu firo muito a vida dos outros de várias formas, e isso é ferir, não é amor. É muito bonito falar que é amor eu proteger meu filho de todas as coisas e que eu coloco ele sempre como Excesso Deus. de amor desprotege. Isso não é amor. E vamos no pé da palavra o que é amor. Amor é sacrifício, amor é tanta coisa. Nunca foi de colocar uma bolha em volta do seu filho, nunca foi. Então eu falo direto para os meus filhos, porque eles não entendem. Dar o suficiente de sabe? tudo, Eu falo, de amor, de proteção, fácil. de limite, eu podia de ter bronca. feito o que vocês estão me pedindo, só que eu não vou fazer, por mais que me dou. Eu podia te dar isso e aquilo, mas eu não vou fazer. Sabe por quê? Porque eu te amo. Porque se eu não te amasse, eu falava, tô nem aí, vai fazer. Pode fazer, eu falo várias vezes. Eu falei esses dias para dois meus lá, que deu de mãe maluca lá em casa. Não recomendo, mas tem hora que a gente tem que fazer. E aí falei, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês fizerem as coisas desse jeito,
E a cara de vocês, esse dia, falou assim, como que é fazer igual a minha cara? Não, sua cara é bonita. Mas assim, de outro jeito. Azedo, não sei. Ninguém vai dar trabalho pra alguém que faz uma coisa mediana, ou que veio aqui e falou pra mim que limpou isso aqui, limpou desse jeito que você fez? Não, meu filho, você não vai. A mamãe vai pagar suas contas até o dia que você tiver como trabalhar. Uma hora não vai ter mamãe, não fique achando que você vai estar na minha casa, usando de tudo que tem, sem pôr R$1, que no mínimo você vai estar bancando muita coisa, Claro. mas eu não quero marmanjo aqui em casa, Também você acha falo um lugar pra você morar. E ninguém paga conta com lábia, com sorriso, com a justificativa, não. Você não vai conseguir emprego, vai ficar o quê? Pé rapado na rua, e eu não vou poder fazer nada. Que aí você escolheu. Então é assim, mendigo vocês vão virar. E mendigo junto de mendigo só vai mendigar junto na rua. Então ninguém vai ajudar o outro aqui. Você acha que os amigos vão querer te ajudar na hora de pagar a conta? Nossa, Não vão, que não. desespero Dei que eles toda ficaram. aquela coisa, assim, eles ficam olhando. Acho que pensa... A gente "Ah, passa Vou mas por estudar várias psicologia. vezes. Mas aí um ainda ficou meio assim, falei, então assim, sabe por quê? Porque eu amo vocês têm que aprender a ser gente. Se tem uma coisa que é jeito de mãe, né? Não, que eu vou nem a casa fazer, não nem vai. que custe meu último suspiro, vocês virarem gente Ixi. decente, aquela coisa. Eu pensei, ai meu Deus, eu tô fazendo E tudo que eu vira, falei né, que eu não ia amiga? fazer na Vira, vida. isso tudo Vira, aconteceu. graças a Deus. Nada é rosa. Falei, no mínimo eu tô funciona. profetizando, vocês vão virar. Vão. Meu Deus. O Mas, Tomás, assim, por exemplo, eu vejo, né? Meu pequenininho, ele é muito carinhoso. E ele é malandro. Porque ele fala assim que ele é muito charmoso. Porque ele é mesmo. E ele já percebeu o jogo. Só que ele é tão safado que ele fala na cara da gente. Gracinha. Só que ao mesmo tempo ele é muito gentil, ele é muito colaborativo, ele faz as coisas, ele é respeitoso, ele fala, eu achei feio, fulano fez assim, sabe? Ele pede desculpa, ele quer participar, tudo ele quer ajudar. Agora ele é o cara que molha as plantinhas, ele colhe os negócios lá, tem um monte de coisa para colher, uma coisa para plantar, e cachorro, e ele vai lá e faz. Eu acho bonitinho, sabe? Né? Olha pro pai, fala, meu pai faz isso, quero fazer. Então, eu falo, seu pai, então vai com seu pai. Aí tem uns trem também que eu falo, pede pro seu pai, né? Agora, E- essas mães loucas, viu? Ah. Essas que a gente vai só fazendo o filho virar o que nem elas querem que eles virem. né, Nem exato. elas. Uhum. Eu só acho, eu penso, até eu li uma frase hoje, que a mãe doente, ou ao contrário, a mãe que procura cura, como você falou muito, de mães que não sabem a identidade, elas nunca vão vão criar um filho curado, né? E elas não querem receber e ver o seu filho sendo um filho desesperado ou desvirtuado. O problema é que elas não sabem para onde estão indo. Uhum. Então essas loucas que às vezes protegem os filhos é porque elas não sabem nem quem são os filhos. É verdade. Elas também não tiveram, né? Que a gente dá o que a Às gente vezes tem. quer dar demais. E erra no excesso, é isso aí. E eu a nunca gente, acho mas que erra de a discussão propósito aqui, muito. isso. A Assim, discussão aqui, ela é muito... pensando, estou fazendo errado. É. Eu acho, alguém deve fazer, mas eu acho que a maioria faz achando que tá acertando, que tá abafando. Que... É como a gente falou, Isso é tantas amor pra escolhas ela. de bom e de ruim que as pessoas não sabem mais o que é o certo É. e o que não é o certo. Isso. E isso é... A discussão aqui, ela é sempre para isso. Para levar as pessoas a pensarem. Para nos levar a pensar quanta coisa eu aprendi aqui hoje, né? Quanta coisa eu espero que as pessoas de lá estejam aprendendo. E eu prometo que é o último ponto. Último ponto. Agora nós temos um ponto para falar das meninas. Você vai ter noras, amém. Queridas, amém. Vai ser uma boa sogra, amém. E aí, nós e os genros. Porque a gente vai lidar dentro da nossa casa com a nossa menina, com o rapaz que alguém escolheu criar daquele jeito lá. E aí ele vem aparecer, brotar aqui ainda com a menina da gente. A princesinha. Eu achei que tava ruim pro meu lado, mas com esse olhar aí. Amiga, lembra? Tá ruim pra todo mundo, Lembra cada um que do a seu mulher jeito, tá no mapa né? da fome quando ela é sua filha? Olha, eu já tive genro, né? Era um bom menino, de uma boa família, nanã, não namora mais, beleza. Mas assim, gente, é cada coisa que acontece. É cada barbaridade que essas meninas chegam contando. É cada medo que a gente tem quando a gente vê o potencial de relacionamento que aquilo ali tem de ser, sabe? Que aquele relacionamento ali tá sendo construído, a gente tá vendo que vai dar errado, fala, putz. E aí, eu vou intervir? Não vou?
como é que vai ser esse rapaz? Eu abraço esse rapaz e eu tento trazer ele pra cá e eu tento dar um jeito aqui. Ou eu falo pra minha vizinha, não vai. Ou eu falo, não, você vai. Gente do céu, agora é o rapaz dos outros dentro da casa da gente. Quando é dos outros, você não pode mudar muita coisa. Pois é. Eu Aconselhamento com a sua filha, como é que funciona com relação a isso? eu abro os olhos em tudo o que eu acho, porque muitas vezes é só o que eu acho. Aham. Nunca é o que é. Uhum. Né? Porque nós vamos ver de uma ótica. Eu não tenho uma intimidade com o namorado dela que ela tem. Aham. Então, o que eu vejo, eu da mesma forma eu fiz com os meninos, antes deles casarem. Aham. Porque depois eu não quero saber dos defeitos das minhas noras. Gente, eu adoro essa fala. Fala de novo. Não, mas é verdade. Depois que casa, não quero saber dos defeitos da minha nora. Claro, é claro que você muitas vezes ouve, mas a gente fala, olha, antes de casar, o que a gente falou? Que a gente percebia que era assim, assim, assado. Então, você não casou sem saber. Então, casou com ela Você é assim, casou com as assim, qualidades e com esse defeito com esse você defeito já então agora sabia. você lida com ele. Lida com ele. E eu tenho uma regra de que eu sou a favor das mulheres. Então, eu tô lá das minhas noras, Certíssimo. porque eu vou amar meus filhos errado ou certo, eu vou amar eles. Certíssimo. Então, eu tô do lado delas. E a minha filhinha, como ela tá começando um relacionamento, então eu não conheço totalmente, eu conheço o rapaz que ele é, não o homem Aham. que ele é e que ele pode ser, chegar a ser para ela. Aham. Então, eu apresento para ela aquilo que meus olhos veem. Aham. Olha, eu vejo isso, isso. É isso que você quer até agora? Porque pode ser que ela mude de ideia. Aham. Se é isso, tudo bem. Mas Pela eu não sua deixo ela idade, cega. E assim, independente do rapaz, da família do rapaz, de como ele é, do que ele faz, mas também da fase da vida, da idade que tem, das escolhas profissionais, de se estuda, se não estuda. Essa coisa, assim, eu acho que... Nossa, gente, dói na gente dói, essa coisa incomoda. de quanto você interfere e quanto você tem que deixar. Né? Ah, isso. E assim, nós tem não coisas temos que como você limitar. acha, e tem coisa que você acha que você tá aconselhando e tá certo, às vezes você não tá, porque você não vê. Então, porque isso que eu tô você falando, a fala, gente não visão. conhece. É. Agora, Gente, eu é acredito pior que o que pode você, chamar ele como com a gente. sogra, vai ter que fazer e que eu faço é receber bem. Minha filha, Você mas recebe em todo- bem, você trata bem, enquanto... Para mim é uma visita. Então, você não despreza, você não maltrata, você não exclui. Tá bem-vindo, é bem-vindo. E ele escolheu aquela pessoa Ela de uma escolheu. Você tem que forma, respeitar né? a escolha do A seu escolha. Então fica assim, o Henrique filho, da direto sua fala, filha, do seu na hora filho. que chegar aquela fulaninha, vai falar, vai ser a que eu não escolhi, né? Que eu não escolheria nunca. Mas você eu vai vou falar e tem que assim, falar. Não, assim, até de físico, às vezes, porque você vai conhecer. Aí, à medida que você for conhecendo, você vai entendendo se, porque à primeira vista, A gente só olha o dodói, meu alecrim, você né? só olha o lado de Ele fora. precisava de uma mulher melhor. Mas às vezes, assim, se Deus quiser, vão ser boas pessoas e tal. E se não forem, Deus mesmo vai tirando. Mas assim, eu vou precisar gostar dela, se ele firmar. Tem que amar. Então, assim, E a gente se tem for que decidir horrorosa, amar. eu vou achar ela Decidir linda. receber. Em todos os sentidos. Se ela for uma pessoa, eu vou ter que achar ela maravilhosa. E eu vou te falar, você vai Ai, que amar lindo. muito. Olhar nos olhos dele. Exato, E é um você- moranguinho. E outra Eu coisa, amo morango, e não vai ser a entendeu? primeira que ele vai casar. Você vai Pois se apaixonar pela exato. sua Aí eu primeira vou nora. sofrer. Depois ela vai embora e vem outra nora, se apaixona, aí vai embora. Eu já tô vendo. A síndrome você é de essa. Gilmore Girls, E isso é que a normal. Eu vou mãe ter que adorava amar, o eu vou Jamie lá, sofrer ele foi depois embora, e ela vai gostou ser do Vai. boy. E eles têm que E aceita viver que isso, dói né? mesmo. E eu amo, é claro, muito mais as de Porque hoje. tem esse lado também. Era perfeita, agora ele Agora vai escolheu terminar. outra. Ele terminou e agora não, você tem que voltar com ela. Como é Peraí, que mas faz? agora eu tenho que separar dele Exato. também? Eu tenho que separar dela só porque se eu Como? mas eu não posso conversar com ele. Não Tem pode. duas Eu amigas não- que eu estão à acho minha frente importante. muito pouco, que Difícil. acabaram de viver. E eu, gente, o que vocês fizeram? Porque vocês amavam elas, e aí vocês ainda convivem com a família, gostam. Pois é, estamos aprendendo A esquecer. a deixar de amar tanto, igual a filha falar sempre, mas é meu filho, né? Ele não quis, né? Então, assim, não posso interferir. Não, é queria. doído. Queria obrigar a voltar, não posso. Falei, gente, até E isso. respeitar. Porque às vezes você Gente, pensa, eu vou a sofrer vida porque é eu um não pagode, gosto. né, E eu não? posso sofrer porque eu gosto. Tudo tem problema. Alguém falou pra mim uma vez, você sofre porque você ama. Então você ama porque você perde quem você gosta. Você sofre porque você perde quem você ama. Aham. Você sofre porque você ama demais. Então
Quem ama sofre, não tem opção. Gente, eu amo A vida O é muito Pequeno legal. Príncipe, né? The Little Prince. É. Meu filho fica assim, nossa, você gosta desse livro? Não, mãe. Já assim, sem paciência, ele tá tendo que ir obrigado a ler agora em inglês. Falei, meu filho, é cada verdade ali. Tão bonito e fala muito, assim, muito simples, né? E ao mesmo tempo é tão real, mas Simples. ele não consegue ver ainda tudo. E fala muito disso, né? Porque se você tá ferindo, às vezes é porque você apegou a ela. É. E é tão triste uma vida que você não apega a nada também. Então, melhor que você se fira, que seja doído, que você passar uma vida morna. Que tá tudo ok, que a geração tá muito assim, né? Se for bom, se não for bom. Porque às vezes, pra evitar uma dor, as mães têm feito isso também. Pra evitar a Adormece, dor pro filho, eu prefiro deixar ele apático, esse excesso de dopamina e tudo que a gente tem visto de tela e tudo mais. Que estão criando pessoas apáticas e nós estamos ficando também. E Porque sentir faz muito adulto parte, viciado em sentir várias tudo. coisas. Tudo. Isso. Alegria ou tristeza. E faz né? parte da vida. Essa é a vida, a gente vai viver, A né? vida é muito legal, gente. A Os vida só altos tem e graça por baixos, conta isso. disso tudo e a nossa casa não é aqui. E A gente tem que lembrar toda hora isso. tem que aproveitar esse tempo aqui que é É. curto, tem que valorizar. Eu acho que nós precisamos entender, sim, a nossa responsabilidade com as próximas gerações, amar os nossos, sentir sim, porque senão a vida fica uma paz. Igual que tem nos cemitérios, aquela paz de cinzas, aquela paz de um silêncio absurdo. E a vida não é para ser assim. Todo barco é triste na praia, ali preso, porque ele não tá feito, ele não é feito para isso, ele é feito pro mar, Para as pra bater ondas que vontade, pra sobem e onda, pro descem. vento, pro sol. Tem dia que é cruzeiro, mas tem dia que é dose, né? Gente, esse papo foi bom demais. Hoje eu sabia, esse tema, ele me pega. Nós vamos ter que ver o que a gente vai fazer com essa edição, meu povo. Eu vou apresentar as minhas convidadas, as nossas convidadas aqui. As duas preocupadíssimas que elas não iam dar conta. Flávia Moreira Alvisani, 40 anos. Eu tô lendo, não sei porquê, ela é minha irmã. Mas é porque eu quero falar do jeito que ela escreveu. Filha amada do Criador do Universo, meu Deus e Rei, esposa do Henrique, mãe de 3 lindas crianças benditas do Senhor, que são meus 3 meninos. Empreendedora que trabalha como proprietária em 2 ramos totalmente diferentes. Proprietária de empresa, um estúdio de Pilates Flávia Moreira, e uma incorporadora, Lírios Incorporação e Urbanismo. Obrigada. Obrigada, eu. Foi ótimo, foi uma vez. Foi. Que seja bênção para os outros, como foi para Amém. nós aqui, Amém. né? Nesse momento. Lídia. Não leia como eu escrevi. Tá Foi muito... Mas isso aqui é a pura gentileza, é muito você. Queria que me apresente como você achar melhor. Aham. A Lídia é uma mulher irresistível, eu achei a palavra ontem. É muito difícil alguém bater o olho nela. Eu sou um purgante, você sabe disso. Eu olho e Ela eu sou sempre fala implicante. Eu não gosto de muita gente assim. Não mesmo. Você tem gostado de mais gente? Eu não sei tenho, se- eu me tornei uma pessoa melhor, é verdade. E aí, assim, mas eu olhei pra Lídia, assim, ela, o dia que ela veio, ela só veio me cumprimentar, mas de um jeito eu falei assim, da segunda, terceira vez eu falei, eu gosto tanto de você, eu não sei nem dizer porquê. E é assim, só que não sou só eu. Você viveu, passou, sentiu o quanto você é amada, né? Sou pedagoga, Lídia, pedagoga, mãe de 3 filhos, Heitor, com 31 anos, Arthur, com 29 anos, Bia, com 16 anos, teve escola de inglês, fazenda, loja, uma coiseira, um baita de um suporte de um maridão. Uhum. Eu sonho um dia ser metade da companheira que você foi. Ah, Não só nesse momento, mas no restante, sabe? A Flávia é uma mulher que eu admiro muito nesse sentido também. E por isso, vocês foram e são mulheres que eu admiro muito a forma como estão deixando homens valorosos aí, construindo homens valorosos e sendo ainda porto e colo e conselho. Contaminem pessoas. A gente tem que contaminar com o que é bom.
Obrigada. Verdade, eu que agradeço. Obrigada pelo Nós que convite. agradecemos. Eu Obrigada fiquei por me feliz demais de ter despertar. vocês todas aqui. Pensei que eu não ia conseguir, né? Ah, Te falei. Mas foi muito mas é bom, claro foi que- edificante. Foi uma troca, né? Exato. Que construiu muita coisa. Obrigada. Exato. Eu que agradeço. E você também Eu é um grande exemplo para Exemplo nós. de mamãe, é verdade. Exato, uma mãe maravilhosa que faz assim. Meu Deus, toda mãe faz muita coisa, mas ela faz mais um pouquinho. Faz. E aí Ainda é tem- sempre linda. E acaba sendo, não tendo alguém à altura para te ajudar, mas é humano, né? Mas você tem Deus que não precisa de mais nada. Seus meninos já são lindos, maravilhosos, muito São. bem criados, Muito já tá dando educados. muito certo, Deus já tá te honrando. Graças a Deus. Desde Sua agora a colheita gente será vê boa. muito bem. Amém. Ele podia mostrar só lá na frente, você já tem mostrado Tem. para você É desde verdade. agora. Você está fazendo um lindo trabalho. Obrigada. Vocês são. Gente, que gentileza, graças. Gente, demorou, mas eu consegui chorar, como sempre. Muito obrigada mais uma vez. Que esse episódio lindo tenha falado profundamente ao seu coração também. Estamos aqui sempre para pensar juntas, para conversar sobre a vida. E até o próximo episódio do Agora Elas. Quer falar? Mas ela falou.